Sejam todos bem-vindos ao Vitalcast, mais uma iniciativa da Vital Treinamentos. Estamos no quadro DNA do empreendedor e hoje o troço vai ferver aqui nessa mesa. Estou com uma satisfação pessoal muito grande. Vou entrevistar alguém que eu já conheço há muito tempo. Tive a oportunidade de conviver muito com ele. Só não convivi tanto quanto a mulher dele e a minha mulher, que eram as que mais conviviam. Eu acho que sim. Foi boa essa, né? Foi boa. É uma pessoa que eu tenho uma admiração ímpar, não só pela habilidade, pelo talento, mas principalmente pelo caráter, assim. E vários valores dele sempre me tocaram. Eu me lembro em especial do momento, assim, ele trabalhava conosco e nós ministrava terminando no Hotel Vine. E ele, fanático pelo Colorado, que Deus o livre, né? Eu gremista, você calcula que eu torcia pro Inter, porque ele vendia mais quando estava de bom humor. E aí o Internacional se hospedou no hotel ali, lá pelas tantas, com a relação que a gente tinha com o hotel, ele teve acesso a todos os jogadores, recolheu o autógrafo de todo mundo na camiseta dele. No outro dia tinha um aluno nosso, veio lá se exibir. Falei, peguei um jogador do Inter aqui, consegui um autógrafo. E ele olhou pro cara e tinha conseguido autógrafo de todo mundo. Ele olhou pro cara e disse, parabéns, cara, que legal, que show. E o que me chamou a atenção, embora eu não vi a cena, quem viu foi a minha esposa, foi que naquele momento ele recusou a tentação de se exibir pro cara. Dizer, meu Deus, eu consegui de todo mundo, o que tu quer? E essa é uma característica desse cara que está com sucesso gigante, mas continua com a mesma humildade de sempre, o mesmo ser humano maravilhoso. Estou falando do meu amigo Rodrigo Bandeira, hoje na corretora franqueada Life Planner, que é a Prudential, a maior seguradora individual do país, com quase 30% do mercado. Seja bem-vindo, Rodrigo. Dá um oi pro pessoal aí. Olá, pessoal. Obrigado, Rafa. Tu não tem ideia da satisfação eu estar aqui na tua frente, né? Poxa, fui lapidado por ti. Tenho que te dizer que muito do que eu sou hoje eu devo a ti, né? Já te falei isso várias vezes. Não só a ti, a Ana também foi uma professora no dia a dia que me ensinou muita coisa, né? Muita coisa que eu levo para minha vida, eu lembro de vocês hoje quando eu boto em prática no meu dia a dia. Eu sei que tem o dedo de vocês ali e eu sou muito grato, né? Tu sabe, a isso. Obrigado pelas palavras aí, pelos elogios, mas muito do que eu sou também eu devo a ti. Obrigado, né? Drique. E é uma honra estar aqui, podendo participar e contar um pouquinho da minha história, né? Enfim, falar um pouco da minha trajetória. Rodrigo, a analogia tu já conhece ela que conviveu comigo aí, mas que eu sempre uso é o seguinte, tu tem um veículo, né? A Vital é um veículo de desenvolvimento humano, tu conhece bem, mas tu tem do outro lado o piloto, né? Então, quando tem um bom veículo e um bom piloto, a performance alta é garantida e tu é um excelente piloto. A gente oferece veículo para um monte de gente, alguns têm um resultado a X, outros Y, todos a gente vê melhorar. Mas alguns, pela sua capacidade, escreve a história e tu está escrevendo a história aí. Nós vamos chegar no assunto da hora, e embora quando sair não vai ser, não sei se vai estar esse bafafá que está na cidade aí, Times Square, Rodrigo apareceu lá, né, destaque lá em Nova York. Vamos chegar lá. O nome do quadro é DNA do Empreendedor e ele busca, assim, entender tudo que a pessoa passou ao longo da vida ali, até para a gente entender como é que foi formando a cabeça, esse DNA de querer empreender, né? Fala um pouco da tua infância aí, Rodrigo. Como é que foi? O que tu te lembra? Era uma infância com restrições, dificuldade financeira? Não, tinha de tudo. O que tu lembra, assim, na época? Sim. Rafa, vamos lá então, falar um pouco da infância. Eu gosto bastante de falar disso, de me lembrar, porque eu sempre fui uma criança muito feliz, né? Apesar das dificuldades, né? O meu pai, uma pessoa do ramo gráfico, né? Sempre trabalhou como operário, vamos dizer assim, né? Então, limitado, né? Ele veio do interior, né? Mas, né? A pessoa que tá lá na roça, ela sair da roça e vir para a cidade. Já é uma vitória. Foi uma grande vitória lá em 1960 e alguma coisa, né?
Então, ele começou essa caminhada indo para Porto Alegre com o irmão mais velho dele, né? E isso tudo ele sempre me contou, né? E sabe... Então serviu meio de inspiração, vamos para frente na vida. E quando eu fiz 14 anos, o meu pai me colocou na gráfica que ele trabalhava, que ele era funcionário, né? Então, ele queria que eu seguisse os passos dele, né? Como gráfico. Quanto tempo ficou lá, Rodrigo? Eu fiquei lá em torno de até os 18, 19 anos eu trabalhei no ramo gráfico, né? Então, e o que te motivou a sair? O que me motivou a sair é uma coisa, assim, né, muito louca, assim, né? Porque eu tinha 2 amigos que eram meus colegas de aula e a gente criou uma afinidade muito grande. Então, fim de semana, vários fins de semana eu ia dormir na casa deles. Sim. Né? Porque a gente era amigo, ia pros bailes, pras festas, né? E aí, era em Cruzeiro isso, né? E como eu morava aqui em Lajeado, às vezes não tinha como voltar, aquela coisa toda de madrugada, da festa, então eu acabava dormindo lá. E eles tinham uma condição de vida melhor que a minha. Tinha uma casa melhor, né? Tinha uma condição melhor, e a gente percebe isso, né? E aí, eu fui descobrir que o pai dele era vendedor. Tá. Né? Então o pai dele era aquele cara que pegava o carro, saía a semana toda e atendia supermercados. Ele era representante. Isso. Então, no meu início, assim, eu tinha essa vontade de ser igual ao pai deles. Assim, ser um vendedor, ir pra rua, vender, porque eu via que dava mais dinheiro. Que na gráfica. E que eu teria condições de ter uma vida melhor. Então, enxerguei isso, né? Tá, mas daí até virar vendedor, como é que foi? Foi simplesmente pedir as contas, não? Não, foi assim, eu tava na 8ª série, né? E aí eu tinha repetido de ano, e aí eu tinha uma vizinha que ela tava trabalhando com vendas numa escola de informática. Tá. E aí eu caí na graça de falar pra ela, disse, olha, fulana, quando eu tô sabendo que tu tá trabalhando com vendas, isso e aquilo, e disse, eu tenho muita vontade, né? Se um dia tu souber, ou lá nessa empresa, ou em outro lugar, se tiver uma oportunidade, me avisa. Que eu tô em busca de uma mudança e tal. Tá, eu acho que se eu não me engano, foi ou na mesma semana ou no outro dia já. Ela veio falar comigo, disse, pá, Rodrigo, tem uma oportunidade lá na empresa que eu trabalho. Estão precisando de um vendedor. Olha aí. Eu disse, pai... Naquela época, vendedor já era coisa rara. Pois é. E aí, e realmente era, porque eu cheguei lá e realmente, assim, eles estavam com dificuldade em encontrar pessoas. E foi ali que, né, eu fui lá, fiz a entrevista, né, sem experiência nenhuma, né, só trabalhando em gráfica, e aí o dono da empresa disse assim, olha, Rodrigo, a gente tem uma vaga, mas a gente gostou de ti, né, tinha uma seleção, tinha umas 10 pessoas lá ou mais, e a gente gostou de uma outra menina, só que ela já tem experiência, ela já era vendedora, ela tinha vendido na Benoit, se eu não me engano, então ela tinha uma experiência de vendas, né, e tu não tem nenhuma, então eu tô entre a cruz e a espada. Por quê? Porque eu gostei do teu perfil, tô sentindo que tu quer crescer, que ele viu, né, e realmente eu falei... A tua ambição de voltar de ir pra frente. Né, e aí eu já dali eu já tava me vendendo, né, Rafa? Sim, primeira grande venda. Exatamente. Agora explica por que tu é melhor. Né, então ele disse, mas eu vou fazer o seguinte, né, eu vou dar uma oportunidade pra ti e pra ela durante 1 mês. Pronto, e vender mais. Pra competir. E o cara foi, né? Foi inteligente, né? E aí eu disse, então tá fechado, né? E eu lá, tava com meu emprego garantido, mas ao mesmo tempo tava ali sem ter certeza que eu ia ir bem, mas... Tinha que arriscar. Eu disse, não, eu vou arriscar, né? Vou arriscar porque senão depois eu vou procurar emprego em outro lugar, né? Então... E o teu pai, que queria que tu fosse seguir os passos dele quando viu que tu ia sair? Ele teve alguma assim, pô, o que tu vai fazer? Olha, pensa, teve essa... Teve um pouco, mas assim, o meu pai, graças a Deus, ele sempre me incentivou bastante, né? Então ele disse, não, se é o que tu quer, né? Porque assim, eu tinha medo de magoar ele também, porque o sonho dele, né, é que eu me tornasse quase que um sucessor, vamos supor, dele. Sim. Né? Tanto é que eu comecei na gráfica numa máquina, né, mais simples, eu tinha 14 anos, né? Na época podia, né? E ali eu fiquei 3, 4 anos, né? E aí, na época podia, exatamente, né? Não matava ninguém trabalhar, né? Hoje em dia. Hoje em dia é um perigo, né? Então, nessa época foi uma época muito legal. E pegando um pouco essa época, Rafa, assim, ó, falar, né? Olhando hoje para trás, quanto de frio eu tomei pegando e indo, né, pra gráfica. Por quê? Porque eu ia de bicicleta,
né? E eu comecei no início era das 2 da tarde às 10 da noite. E eu estudava de manhã, né? Era puxado já, hein? Então era 8 horas por dia, né? E aí chegou um momento que eles quiseram me trocar de turno, né? Me passaram para 6 da manhã às 2 da tarde. E aí? E aí eu estudava de noite. E ainda estudava das 7 da noite às 11. Então chegava em casa, até que ia dormir era meia-noite, né? E 5:30 da manhã tinha que estar em pé, pegar a bicicletinha, e inverno, verão. E o meu pai trabalhava em outro turno. Então, quando eu levantava, ele estava dormindo, porque ele estava descansando e eu estava indo. Então, assim, mas agradeço hoje que aconteceu tudo isso, né? E às vezes a gente não quer fazer o filho passar em trabalho, sofrer, e às vezes é necessário, né? Porque... é isso que prepara ele para as batalhas. né? Porque eu pegava, né? Quem é de Lajeado conhece a RS 130 aqui, o caminho entre o posto do Neco e a antiga Cartel, que era, né, que é o CD da IMEC hoje. Era esse trecho que eu fazia. Era um trecho pequeno, só que no inverno, 0 grau, chovendo. 6 da manhã. 5:30 da manhã, pegar a bicicleta e um guarda-chuva e vem os caminhão contra. Chegava lá todo molhado e congelando. Mas assim, foi um aprendizado que a gente vê hoje que às vezes acontecem certas coisas que a gente vê que não pode existir, né? Porque a gente passou por coisa muito pior. E às vezes a gente desiste por coisas muito pequenas ou reclama, né? E hoje na minha profissão eu vejo muito isso, né? A gente leva mais não do que sim, né? Mas o que é um não comparado com tudo que eu já passei, sabe? Nesse sentido ali inicial. Então eu pego muito isso, sabe? Então foi muito... E tu usa isso pra te motivar, né? Com certeza, com certeza. Então isso foi um aprendizado muito grande, né, que eu tive. Pra quem tá nos assistindo, acho que a principal sacada é que se você olhar na sua vida, você encontra situações parecidas, né? Que você já passou mais trabalho e hoje está reclamando de algo infinitamente menor. Mas o fato de você ter isso não quer dizer que você se motiva, porque o que eu quero ressaltar aqui é a capacidade do Drigo de buscar exatamente esse tipo de memória para se energizar para as batalhas do dia a dia. Sim. Essa capacidade de se automotivar, que sempre foi uma característica tua, né? Tu sempre foi encontrando um jeito de te jogar para cima. Desculpa, mas eu tinha que pensar isso. Não, perfeito. Tudo bem. E aí tu pediu as contas e começou lá nesse teste de 30 dias. Tudo ou nada. E aí? Isso. Totalmente inexperiente, né? Com vendas, nunca tinha pegado um telefone para ligar para alguém. Porque o meu emprego, o meu primeiro trabalho não era numa loja onde a porta estava aberta e tu esperava o cliente entrar para oferecer algo, né? Eu comecei vendendo cursos de informática. Ixi. Cursos de informática. Então, isso lá em 2003, por aí, que era um período que as pessoas ainda... Nós vínhamos numa era que a gente não conhecia o computador direito. Sim. Hoje não, né? Hoje as crianças já nascem sabendo, né? O celular é um computador hoje praticamente. Mas lá, há 20 anos atrás, a gente oferecia curso de Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint. Era aprender a usar o computador de fato. E eu tinha que já desde ali, então, convencer as pessoas a fazer um curso para se desenvolver, porque o computador estava entrando, como hoje a gente sabe que está presente demais, e lá naquela época ele estava sendo inserido nas empresas, então você saber usar o computador era um grande diferencial no mercado de trabalho, né? Perfeito. Então foi um momento legal, eu acho que eu surfei uma onda legal ali também, e assim eu tenho visto que na minha área comercial, em todas as empresas que eu passei, eu surfei essas ondas, eu cheguei nos momentos certos, então eu acho que eu sou muito abençoado por Deus, por ir para os negócios na hora certa. Ele trata de te compensar, já que tu é colorado, né? Diz, não, já que ele torce, né? Vamos compensar no outro lado, né? Não, mas tudo bem, tu não podia deixar de falar, né? Só pra mexer contigo, eu nem sou tão fã do Grêmio assim, né? Sou gremista, mas não acompanho, tu sabe? Sim. Mas vamos lá. E aí, eu fiquei curioso desses 30 dias. Passou no teste? Tá, Aí é bem engraçado o que aconteceu. Eu e a menina começamos, né? E ela com experiência. E aí cada um sentou numa mesa. E aí o que tinha que fazer? Era pegar a lista telefônica. Ligar. Ou ligar para conhecido. Para quem... O negócio era botar aluno dentro da turma. Né? Tinha um perfil de pessoas, óbvio. E aí eu comecei, né? E eu e ela fizemos esse teste. Para te resumir, tá, Rafa? A gente tinha uma gerente. Eu e ela, chegou nos 30 dias, a nossa venda foi muito parelha.
Ficaram com os dois. Ficaram com os dois e demitiram a minha colega que tinha me indicado. Que ela não vendeu. Meu Deus, quase arrumou uma inimizade, hein? Mais ou menos isso. No fim, eu e a menina fomos pra frente e essa que estava, que me indicou, dá um só. Outra lição pra você que tá assistindo. Nunca indica alguém melhor que você. Ou não menospreze, né? Tá. Sei que ela fez isso, né? Pensando, ele vai lá, não vai dar nada, né? Não tem experiência, né? A gente nunca sabe, né? Do potencial das pessoas. Com certeza, e ali tu ficou quanto tempo? Olha, eu fiquei ali... É que, na verdade, aconteceu algumas coisas. Essa empresa, logo depois, ela foi vendida. Então, esse meu antigo chefe, ele ficou comigo um período, eu acho que de uns 6 meses, e entrou outros 2 donos, que eram da matriz, não, porque aqui era uma filial em Lajeado, a matriz era em Bento, e esses 2 sócios que compraram e se tornaram meus patrões, vamos dizer assim, eles eram vendedores dessa matriz. E eles compraram e se tornaram o chefe do dia pra noite. Tá, vamos dizer assim, né? E eu me tornei muito amigo deles, porque querendo ou não, eles eram pessoas simples, eram vendedoras também, né? E eles, quando eles compraram, eles se descapitalizaram muito, ficaram até sem carro para poder realizar o sonho de empreender. De ter um negócio. De ter um negócio. E na época eu tinha comprado meu carro. Então, quando eles precisavam fazer alguma coisa, eu era motorista meio que deles também. Então, criou um vínculo muito legal com eles. Pô, que legal, hein? Sim, não tinha hora, né, Rafa? Eu tenho uma coisa comigo que eu levo, que se tu tá fazendo o que tu gosta, e diferente do trabalho que tu tá, tu não tem hora, né? Você tem que trabalhar até as 10 da noite, até as 11, até a 1 da manhã, que já aconteceu, a gente trabalha, né? Por quê? Porque tu vai ser recompensado de alguma forma. Mesmo que você não é o dono do negócio, mas trabalhe como se fosse. Perfeito. Porque alguém tá te enxergando, né? Eu vejo muito isso. Faça mais que o combinado, né? E tá presente. E isso eu falo pro meu filho hoje, né? O mais pequeno ainda não, porque ele só tem 5 meses, mas o maior eu já digo, né? Volta e meia eu pego uns insights e eu digo, Gabriel, sempre lembra de uma coisa, faça mais do que o combinado. Isso vai trazer retorno na tua vida. E hoje, se eu tô onde eu tô, é porque onde eu passei eu fiz isso. E tu sabe, né? Então, né, tem algo também para compartilhar. Eu acho que a gente tem que pensar, não só, mas eu vou fazer pelo outro, o outro que é o dono. Não, faça porque você vai ter o retorno de alguma forma. Ainda mais se tu tá na área comercial, né? Porque se tu é comissionado, e eu sempre trabalhei com comissão, minha vida toda. Teve que fazer teu salário. Né? Então, o meu salário, a partir do momento que eu saí da gráfica e eu consegui dar um boom, foi porque eu comecei a ganhar comissão e comecei, através do meu esforço, a ver que eu era capaz de ser recompensado e ganhar mais. Então, o retorno acaba vindo, né? Então, voltando, né, Rafa? Então, a gente fez essa amizade e aí passou, acho que mais um meio ano, um ano. Um desses sócios quis sair. Então, um quis parar, quis ir embora. Ele era se não me engano, de Horizontina. Ele era de Horizontina, ele quis voltar para a cidade lá, estava longe da família, a esposa também longe da família, então eles quiseram voltar. E aí 50% da empresa ficou à venda. Opa! E aí o outro dono, né, veio falar comigo. Eu era o vendedor na época de destaque, já era o que mais vendia, né? Aquela menina que tinha começado comigo já tinha saído, já tinha mudado um pouco a empresa, a gerente ainda continuava. E mesmo assim ele veio falar comigo para me abrir a oportunidade de comprar a sociedade, comprar esse 50% do outro sócio. Ia pagar com o próprio trabalho. Não, tinha uma reserva. Não, teria que aportar o valor para comprar os 50%. E tu tinha economizado esse valor que tu fez? Não, eu não tinha o valor. Porque eu tinha comprado o meu carro, né? Então eu tinha o carro e não tinha muita reserva. Na época não tinha a mentalidade de guardar dinheiro. Perfeito. Que é uma coisa que hoje também posso dizer, né? Podendo reservar 10% ou 20% de hoje do que você ganha, ali na frente, se você tiver uma oportunidade, você está preparado. Se você não tem, as oportunidades também passam, né? E eu não tinha, mas eu tinha um carro. Então eu vendi o carro para botar o dinheiro e me tornar sócio do negócio. Só que o valor do meu carro deu para comprar 10% da empresa. Vixe, Maria. Os outros 40% eu não tinha. E agora? Mas aí o que aconteceu? Esse sócio que ficou, ele convidou outro. Um terceiro, que era o melhor vendedor da escola lá de Bento Gonçalves. E aí, eu comprei 10% e esse outro comprou 20%. Então, nós compramos 30% e ele ficou com os outros 20%, então ele ficou com 70%. 70%. Então, eu me tornei sócio de um cara que eu conhecia há pouco tempo,
e de outro que eu nunca tinha visto na vida. Loucuras. Arriscado, né? Só que eu olho hoje pra trás, Rafa, e eu vejo assim, ó, eu nem parava pra pensar nisso, eu parei, porque eu não tinha nenhum preparo. Tu tinha 19, 20 anos? 20, 21, e eu nem olhei números da empresa, eu não fiz absolutamente nada. Eu sempre fui uma pessoa que confiou demais nas pessoas. Mas foi tudo sem pensar, tá entendendo? Uhum. Foi involuntariamente. Foi algo que foi acontecendo e hoje eu reflito e eu vejo, poxa, olha só a loucura que eu fiz, né? Eu entrei, porque eu acreditava no negócio, eu tava ali, tava vendendo, o negócio era próspero, mas tu vê, eu me tornei sócio de um cara que eu nem conhecia. Sim, do dia pra noite se tornamos sócio. E do outro que eu conhecia há pouco tempo e nem vi os números, não me mostraram nada. E quanto tempo durou essa sociedade? Pois é, essa sociedade, ela se expandiu para outra cidade, aí eu fui para lá tocar, é uma longa história, né? Mas assim, como eu digo, olhando para trás hoje, eu agradeço tudo que aconteceu, mas assim... Mas então, teve prosperidade, pelo jeito, em algum momento, não. Sim, ela teve mais problema do que prosperidade. Ah, é? Sim, tanto é que passou, eu não sei precisar agora bem o tempo, mas vamos pegar assim, eu fui para outra cidade, a gente abriu uma filial, eu fui responsável para ir para lá, como eu era o minoritário, não te apitando muito, vai para lá. Vai tu para outra cidade. Então assim, foi nesse momento que eu saí da casa dos meus pais. Então ali que tu foi morar em Encantado. Exato. Aí eu fui para Encantado. Fiquei 7, 8 meses da casa do meu pai até a rodoviária indo de bicicleta, deixando a bicicleta presa nas correntes na rodoviária, pegando o ônibus, indo às 7 da manhã, indo para Encantado, trabalhar o dia inteiro lá para fazer um negócio dar certo, indo visitar empresário, tudo a pé, não tinha dinheiro, não tinha carro, eu visitei Encantado todo a pé. Conhece todo Encantado? Conheço todo Encantado lá e muita gente Encantado hoje me vê na rua e diz, ó, tu é aquele cara que batia a pastinha o dia inteiro para cima e para baixo, fazia chuva, fazia sol. Eu disse, sou eu, tô aqui, né? E fiz muita amizade lá, né? Mas assim... E final do dia tu vinha... Sim, o exercício era louco. Tá, e final do dia tu vinha pegar a bike de volta e ir pra casa. Voltava às 7 da noite, pegava o último ônibus, chegava aqui quase 8 horas, pegava a bicicleta. Se o dia... mas tu disse, deixou de morar com os pais. Não no início. 7, 8 meses eu fiquei indo e voltando de ônibus. Aí chegou à conclusão. Aí, porque eu não tinha mais vida, né? Eu não conseguia fazer. Na época, 22, 23 anos, eu já tava namorando com a minha esposa. Daí já tinha aparecido. Já tinha. No início da compra da empresa ali, ela já fazia parte da minha vida. Né? A gente tinha começado a namorar. E aí eu tinha toda uma situação assim, eu não conseguia ver minha namorada, não conseguia fazer uma academia, não conseguia jogar um futebol, eu tinha 23, 24 anos, tava né, eu não conseguia fazer nada, porque era das 7 da manhã às 8 da noite, era 12, 13 horas fora, chegava em casa morto de cansado, jantava, capotava. Né? Não tava nem fazendo faculdade, tive que parar com tudo, eu tinha começado e daí tinha parado, então abri mão de um monte de coisa, acreditando no sucesso para empreender, para fazer um negócio dar certo. Então foi isso. E aí tu pegou um lugar para morar lá, para ter um pouco de qualidade de vida. Aí eu disse, não, porque daí eu conseguia estar mais presente também na empresa, porque a empresa funcionava até as 10 da noite lá, e era 6, 7 horas eu tinha que ir embora, e a empresa ficava só os funcionários lá tocando, né, então, não que não possa, né, mas volta e meia tu tem que estar lá, tinha que resolver alguma coisa. Sim, eu não, né, então eu não podia estar, então eu arrumei uma peça lá, aluguei um 4x4 lá, um 3x3, nem sei o tamanho, né? E aí fui pegando fogão da mãe, a cama minha de solteiro eu levei pra lá, peguei um ventilador quadrado, levei umas cadeiras de área e fiz umas prestações pra comprar uma TV e uma geladeira. E meu guarda-roupa era as cadeiras da mesa, e assim a gente começou, né? Assim eu comecei a morar sozinho, né? Então... E a Thaís ia te visitar de vez em quando? Às vezes, naquela quarta-feira do namoro, volta e meia, quando dava, ela ia. Ou então eu vinha pra cá, né? Daí ia lá ver ela. Mas, então foi assim. Aí eu fiquei... E essa realidade durou quanto? Pode ter falar. Olha, Rafa, mais ou menos, a gente ficou 1 ano e meio, 2, assim, tá? Até que a empresa veio a decretar quase que falência. Tu tá brincando. Sim. Tudo começou quando meus 2 sócios resolveram querer comprar mais empresas do segmento. Porque aquele nosso antigo chefe
que era aqui de Lajeado, o primeiro que me contratou. Que ficou 6 meses ali e vendeu. Ele quis vender a matriz. A matriz. Que é lá em Bento. Era lá em Bento. Ele tinha Bento, Caxias e Guaporé. E nós estávamos com Lajeado e Encantado redondinho e era nosso. E pago e funcionando. Tudo funcionando, tudo pago. Encantado dava muito lucro. Eu vinha com um saco de pão com dinheiro dentro da bolsa. Quando voltava na sexta ali, que eu voltava, né? Prestar assim, ó, tudo muito bem. Comecei a ganhar dinheiro ali. Disse, opa, daqui a um pouco eu vou conseguir comprar meu carro de novo, me reerguer, né? E nesse tempo, foi um tempo assim que o meu almoço era massa miojo com salsicha. Eu fiquei quase 2 anos assim. Eu não tinha dinheiro para comprar uma carne, e eu não sabia cozinhar, tinha mais isso. Então era assim, foi bem desafiador, mas foi um sacrifício que eu tive que passar, né, para desenvolver um sonho que estava começando a dar certo, né? E aí a gente fez uma reunião e eu fui contra. Eu disse, gente, vamos ficar com as duas, nós não estamos dando conta, é uma correria, porque a gente era muito comercial, tanto eu quanto o meu outro sócio que tinha vindo de Bento, a gente era o comercial, ele era muito comercial lá em Bento, veio pra cá, tava tocando Lajeado, eu era o comercial de Encantado, e o outro sócio era o que, então, fazia o burocrático, administrativo das duas. Que era contratava os professores. Isso, que cuidava o financeiro, pagava as contas, pagava os salários, ajeitava, ele era o financeiro, né, o administrativo financeiro, né. E aí eles, não, mas vamos comprar, nós temos como, vamos fazer. Aí um teve, né, esse majoritário teve a ideia de botar a casa do pai dele, da mãe dele, à venda, para poder injetar o dinheiro para comprar a empresa. Tu tá brincando? Sim. E eu fui contra, mas fui voto vencido. E ele fez isso. Os pais dele venderam a casa ali, enfim, o terreno, tudo. Ele pegou o dinheiro e demos de entrada lá. Na época, faltava 40% do valor para ainda integralizar, para comprar tudo. E nós fomos para os financiamentos. E aí, homem? E aí era o seguinte, aí se teve a ideia de me tirar de Encantado e me botar em Bento. Tá. Aí se terminou comigo, né? Fiquei mais longe da família, eu sempre fui muito família e não me acertei muito lá, não conhecia nada, não tinha carro, né? Aí tinha que... Sabe, foi bem difícil. Eu tinha que acompanhar os vendedores lá, não conhecia a cidade. Resumindo, Encantado foi indo a pique, porque não tinha mais liderança lá, eu não estava lá. A gente Estragaram um negócio que estava bom. Exatamente. Claro, então, hoje a gente olha e vê o erro estratégico, né? Vários. Nós não tínhamos uma pessoa preparada igual a mim para tocar o negócio lá. Isso, que é o principal. Não que um gerente não possa dar certo, não é isso, mas é que a pessoa não era preparada para a área comercial. O estratégico era ter um cara no mínimo 6 meses contigo lá, né? E não foi feito. Para poder assumir Encantado. Foi tudo resolvido assim, a gente não... Era 3 PA, não fizemos planejamento nenhum, então foi tudo sendo feito. Sabe naquela coisa que eu vejo hoje assim, Rafa, que as pessoas pensam, e até falando do meu negócio hoje, as pessoas acham que nunca vai acontecer com elas. Eu nunca vou ter uma doença grave, eu nunca vou me acidentar, eu vou morrer lá com 90 anos. Tomara. Eu também penso, né? Torço para que mas eu não estou livre de amanhã ter um problema. E nos negócios é a mesma coisa, as pessoas pensam... O inverso dessa loucura seria jogar na Mega e esperar que esse dinheiro pague os boletos, né? É mais ou menos assim, exatamente. Aí tu tem um negócio, se tu não se preparar para também fazer o plano B, que o plano A é se tudo der certo. Nós vamos fazer assim, assim, assado. Mas e se não der? O que eu vou fazer? Qual é o meu plano B? Porque tu tem que ter uma saída, porque senão... Vou pegar o gancho aí, tá? Por favor. Essas idiotices que os caras falam, não sei se é por causa do tempo que é curto, eles são estúpidos mesmo, estão procurando simplesmente se aparecer. E se falar, o plano... Só tem um plano B é fazer o plano A funcionar. Né? E eu entendo parte desse conceito, né? Que quando tu tem facilmente uma saída, às vezes tu não persiste quanto tu poderia, porque quando tu não tem mais para onde correr, só te resta persistir. Tem uma validação estratégica, né? Mas também ser inconsequente não é a coisa mais inteligente a se fazer. Perfeito. Então, né?
nessa ânsia, eu tenho o plano A, tá aqui meu plano A. Não, mas meu plano B, então o mais justo seria um outro jeito de realizar esse. Uma outra maneira. Mas, Sim. né, sem imprudente. Isso. E botar tudo numa única. Como é que se diz o antigo lá? Todos os ovos do mesmo balaio. Perfeito. Então foi isso que nos faltou na época, sabe? Pensar assim, e se der errado? E aí, deu quanto tempo que tu ficou em Bento? Eu fiquei, eu acho que 6 meses. E aí foi o negócio a Porque pique. daí o que aconteceu? O negócio aqui, quando a gente foi ver, tava tudo, aluguel tava, nós te pagávamos, se eu não me engano, um aluguel de 2.700, 2.500 por mês na época. O aluguel tava em 27 mil reais já, em atraso. Meu Deus. Né? Professor que não tava recebendo, e eu não tava sabendo de nada. Porque eu tava lá, voltava, fim de semana, nós quase não fazia reunião, não se via. E aí que eu fui me dar conta do tamanho do problema. Né? E tu sócio? Sócio, claro. Resumindo, hoje sim, Rafa, né? Senão a história vai ser muito longa, mas uns 300, 400 mil de dívida ficou entre tudo, né? E daí nós começamos a trocar boleto em factory, né? Que é o que muita empresa acaba fazendo quando se aperta. E aí isso é Parte do lucro fica ali. Então, e muito, né? Juro altíssimo, pagando juro altíssimo, dando o giro, assim, ó, uma coisa, não dava mais conta, porque daí tu tinha que contar que tu ia ter que no outro mês fechar se tu não pagasse a conta. E se tu não fecha? E muitas vezes não fechava, como queria. Né? E aí foi assim que a gente começou a criar uma bola de neve realmente negativa. Né? A Iguaporé era uma cidade que a gente não conseguia ir, lá também não andava, Caxias era outra. Então, assim, ó. E tinha funcionário em todas elas? Tinha, tu imagina. Folha de pagamento, responsabilidades, tudo para arcar. Né? Então a gente chegou a estar aí com 25, 30 pessoas. Né? 3 moleque ali e foi doideira. Assim, hoje tu olha pra trás, tu vê que foi, mas se saiu muito aprendizado dali, né? Com certeza. É isso que eu vejo hoje. Mas na época foi só dor em primeiro momento. Sim, muita, porque... Quando é que tu identificou? Estamos quebrado e como é que foi essa decisão? Vamos fechar? Não, foi quando realmente a gente fez uma reunião em Lajeado e aí o sócio financeiro foi mostrar os números e explicou, ó, a situação tá essa. Eu ainda devo mais 60 mil para os meus pais da casa. Temos isso. E a decisão é uma só. Fechar Caxias, Bento e Guaporé. Eu disse, estão esperando o quê? Eu disse, eu fui contra, vocês lembram? Agora vão lá e resolvam. Aí fecharam. Aí fechamos. E aí eu não fui, eu não me envolvi porque eu não era o financeiro. O financeiro foi lá, né? Eu não lembro bem como foi tudo, mas foi feito, né? E foi negociado com os funcionários, com tudo. Ficaram só com Lajeado. Ficamos com Lajeado e Encantado. Porque Encantado estava dando lucro ainda, por incrível que pareça, é o que estava segurando muitas pontas. E Lajeado acabou também degringolando muito, porque o comercial, o meu sócio de Lajeado acabava indo para Encantado também muito. Então ele parava aqui e ia para lá. E aí, no fim, Lajeado foi aqui que começou depois a dar problema. Aí quando Lajeado, de fato, a gente não estava mais dando a volta com aluguel, com outras coisas, com fornecedor, com um monte de problema, a gente resolveu, então, por encerrar. Mesmo com o Encantado estando bem. Encantado estava ainda dando lucro. Aí nós conhecemos alguns alunos lá em Encantado, que eram empreendedores, e tivemos a ideia de oferecer a empresa para eles, para fazer uma parceria, para eles se tornarem nossos sócios. E aí eles concordaram, acharam interessante abrir uma escola. Eles aí vinham com uma proposta de ter uma escola, um centro de qualificação, né? E só que eles deram uma condição: a gente aceita, mas o cara do financeiro, do administrativo, a gente não quer. A gente só quer o Rodrigo e o Joãozinho. E tu olhando assim, o pessoal teve uma desconfiança ou só acharam que ele era incompetente? Não, a desconfiança. Né? E aí, depois de anos, a gente também começou a ter isso com as esposas dizendo, né? A gente não tem certeza, não pode afirmar nada, né, Rafa? A gente não sabe. Sim. Mas, sim, muito grande. E aí, realmente, muita conta não fechou, não fecha até hoje. Mas, enfim, e é passado. A dívida que ficou? A dívida que ficou, então, o que a gente fez? A gente negociou com esse sócio que ele saísse, abrisse mão do negócio, pagasse os pais dele, os 60 mil lá, ele resolvesse esse problema com os pais. A dívida e ele era resolveu dele. Ou passou a perna nos pais? Não, eu acho que resolveu, mas demorou muito, porque
ele saiu sem emprego, né? Ele tava desempregado do dia pra noite. Não tinha mais negócio, não tinha mais nada. Meu Deus. E aí a condição foi eu e o meu outro sócio ficarmos e tocar o negócio, né? E aí, enfim, foi feito todo um planejamento. Essa empresa... Tu tinha que idade mais ou menos aí? Mais ou menos. Eu tinha mais ou menos uns 27, 28. 27 e tinha adquirido uma dívida para pagar. De uns 300 mil aí, mais ou menos, 400. Foi mais ou menos o que a gente estima que a gente pagou hoje, com juros, com tudo. Terminamos de pagar essa dívida agora em novembro do ano passado. Meu Deus. 13 anos depois, mais ou menos. Mas pagamos tudo. Centavo por centavo. Todo mundo que a gente devia. Todo mundo. Porque daí envolvia, era uma franquia, né? Envolvia royalties, envolvia outras coisas. Então, tudo foi se ficando atrasado. E aí, outra coisa que aconteceu, né, Rafa? Que eu não me dei conta, pela minha imaturidade e inexperiência, o certo era eu ter herdado 10% dessa dívida. Uhum. E eu herdei 50%. Depois de anos que eu fui me tocar disso. Mas nunca questionei, paguei 50%, sendo que na hora da divisão da parte boa eu ganhava 10%. Né? Mas enfim. A vida tá me recompensando hoje muito. Graças a Deus. Né? Então, a gente, como eu digo, tiramos muito proveito do fracasso, né? Dos erros. E nessa nova empresa tu ficou quanto tempo? Aí eu fiquei nela até 2012. Então eu fiquei mais ou menos até... Deixa eu pensar, vou ter que fazer conta agora. Até meus 32, 33 ali, mais ou menos, eu fiquei 34, talvez. Não, menos. Eu acho que menos. Não, menos, porque eu saí da Vital com 36 já. Não, e eu fiquei lá, eu fiquei na Vital 7 anos. Então já dá 29. É um pouquinho antes dos 30. Mas foi... Aqui eu acho que eu tinha menos. Eu devia ter uns 24 aqui, então. 23, 24, não 27. Eu me lembro da gente conversando, tu ainda fala, eu tenho essa conta pra pagar. Sim, tinha toda essa responsabilidade. E a tua mulher também foi fera, né? Ela aguentou tudo isso aí contigo, né? Nossa, nem se fala, né? Assim, ó, olha, pouquíssimas aguentaram ou aguentariam que ela... Porque durante muito tempo foi uma vida de muita privação, né? Muita, total, durante muito tempo. Eu comecei, assim, vou ser bem sincero, eu comecei a aproveitar a minha vida depois que eu comecei a trabalhar contigo. Antes disso, eu não sobrava dinheiro. Eu tinha que pagar as dívidas, ganhava pouco, trabalhava muito e ganhava pouco, mesmo sendo sócio do negócio, porque o foco ainda era muito investimento no negócio. Uhum. Era um salário fixo, mais uma comissão, mas era pouco. Então tinha, assim, morava ainda no mesmo prédio lá, quando eu iniciei Encantado, pequenininho. Né? Não conseguia quase comprar uma roupa, andava a pé, não tinha dinheiro para comprar um carro. Então dos 19 ali que eu vendi o carro, eu fiquei sem o carro até os 28. Fiquei uns 10 anos quase sem carro. Quando pegava, de vez em quando pegava ou do meu pai ou do meu sogro, ou do meu cunhado, que às vezes ficava, acho que com pena e dizia, vai dar uma voltinha, pega aqui a chave. Era assim, não tinha o que fazer, não tinha de onde tirar, não sobrava. Mas, né, a gente... Hoje comprou uma caminhonete zero, aí ó. Tá. Eu me lembro, Palio, né? Tu ainda tem o Palio? Não. Palio já... Achei que tu não ia vender aquele Palio. A muito custo tive que... Me convenceram a vender. Gente, quando ele comprou esse Palio, que foi o primeiro carro depois de muito tempo, né? Foi o primeiro depois disso aí, foi o Palio. E aí, o Rodrigo sempre muito caprichoso, detalhista. Ele ficava fazendo ligação para marcar visita e ele enxergava o Palio dele estacionado na frente do escritório. Volta e meia caiu uma folhinha. Ele fazia de conta que não era nada, ele ia lá no Palio e tirava a folhinha. E as gurias que trabalhavam no escritório ali começaram a pegar isso dele. Volta e meia ele ia lá. Aí um dia elas varreram, juntaram um monte de folha. Olha a cara dele. Me aprontaram essa. Queria matar. Quando ele deu uma volta, largaram aquele saco de folha. Bem no para-brisa em cima, assim. Uma beleza. Lindo. Mas enfim, né? Tudo certo. E aí, Rodrigo? Daí tu veio trabalhar conosco. Isso. Aí, enfim, ali nessa nova empresa, nós crescemos muito na cidade. Abrimos filial, aí eu voltei para Lajeado, porque daí a matriz era Encantada, filial em Lajeado. Uhum.
E aí eu me tornei teu aluno antes, né? E me aflorou muita coisa, assim, me despertou, me fez enxergar, olhar para. Porque uma coisa que eu não conseguia, Rafa, que eu não tinha, era parar e olhar para trás e entender tudo que já tinha acontecido na minha história. Isso hoje é uma coisa que eu consigo perceber melhor, entendeu? Não sei se tu entende o que eu quero dizer. Entendo. No sentido da gente olhar e ver assim, ó, por que que eu agia dessa forma? Por que que eu fiz isso? E algumas coisas repetir, porque deram certo e foram boas, E então, outras... e outras mudar totalmente ou eliminar e não fazer mais, né? E aí eu vim em 2012, então, né? Comecei a história contigo, né? Então, sempre vendendo, né? Então, eu sempre vendi treinamento. Desde o primeiro lá da informática, depois na empresa nova, eram treinamentos também, e depois contigo, então, com a Vital, treinamentos, né? Estamos sempre levando desenvolvimento para as pessoas, né? Procurando mudar a vida das pessoas, melhorar. E detalhe, né? Serviço. Nunca foi algo palpável e algo que as pessoas, assim, pudessem pegar, ver. E é uma venda, diga-se de passagem, muito desafiante, né? Com certeza. E também, assim, como as pessoas não veem, elas têm dificuldade em ver valor, né? A gente tem que convencer de algo que vai acontecer se elas se comprometerem. Se ela aproveitar o conhecimento. Exatamente, vai depender também dela, né? Meio a meio, vamos dizer assim, né? E outra questão também que sempre foi uma venda que tu tem que pescar, né? Tu tem que buscar essa venda, né? Não é uma venda puxada. É uma venda puxada, né? Ninguém acorda de manhã. Aparece com a receita ali, o médico me receitou fazer um treinamento. Eu sempre digo, né? Eu preciso desse treinamento para é diferente de uma faculdade, né? O cara quer ser advogado, o primeiro passo é tirar direito. Isso. É outra linha. Trabalhar restaurando a saúde das pessoas, ele tem que tirar medicina. Perfeito. Ele tem um caminho ali que vai depender do estudo para ele chegar lá. Exato. Né? Os cursos livres não, né? Não tem, infelizmente, né? E que muitas vezes vale mais que uma faculdade, né? Mas, enfim, é uma questão de paradigma que está melhorando, está evoluindo no nosso país, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Afinal de contas, nós estamos falando com o Rodrigo, que foi destaque aí como vendedor no Brasil e no mundo. Lembrando que a empresa que ele representa hoje é a Prudential, falei certo, né? Líder de mercado no Brasil. E lá ele se destacou entre os melhores do mundo, tanto que apareceu lá, a empresa fez uma homenagem para ele no telão da Times Square. Então, já que entramos no assunto de venda, Drigo, e tu começou aí a devanear um pouco, a filosofar sobre a venda, a dificuldade, o que tu pensa, assim, porque hoje, olha, não tem semana que eu não ouço alguém me pedir um vendedor. Né? Inclusive tu, né? Essa semana um cliente me pediu também, me mandou um áudio para ver do plano ali, algumas coisas, e já disse, se tu souber um vendedor, tu me arruma aí que eu tô atrás, não arrume, muita gente pede. E é interessante que quando tu para olhar, é um ramo que tem uma carência no mercado, principalmente de bons vendedores, que normalmente o vendedor ganha bem, né? Pelo menos ele tem condições de ganhar bem, e mesmo assim é escasso, as pessoas não vão para esse ramo. O que tu pensa assim que é os maiores desafios da venda, da profissão de vendedor, querido? Bom, vamos lá, Rafa. São 20 anos já na venda, né? E eu vejo assim, o primeiro ponto, eu acho que a pessoa que vai trabalhar com vendas, ela tem que querer, na minha opinião. Eu digo muito por mim, porque tu quis, né? Quis muito isso. Claro que podem aparecer oportunidades, a pessoa... Porque eu vejo que tem muito vendedor que é vendedor por oportunidade. E não por querer ser, por ter uma vontade, uma ambição, por entender que é uma profissão que paga melhor, que tu ganha bem, que tu conhece... Bom, tem muita coisa bacana, mas também tem muita coisa desafiadora, né? Se tu vai trabalhar na rua hoje, tu tem que muitas vezes abrir mão de estar com a família, tem que pegar a estrada, tu tem o risco, tu tem o custo muitas vezes, dependendo, né, se tu é autônomo, né? Mas o principal, na minha opinião, é você querer, né? Você ter a vontade de vender. Uma coisa que me chamou a atenção, e para quem está nos assistindo provavelmente percebeu, tu enxergou o pai do teu amigo e enxergou que o pai do teu amigo dava uma condição de vida legal. E tu disse, é isso que eu quero para mim, o que esse cara faz? Exatamente. Teve muito a ver. Né? E parece que as pessoas, elas querem o bônus sem o ônus, né? Isso.
sem o sacrifício, né? Perfeito. E é uma imaturidade, né? Pode acontecer com um ou com o outro, mas para a grande maioria é uma ilusão, né? Com certeza, e não é só na venda, né? Isso é em qualquer ramo. Para você conquistar o resultado, o sucesso, você vai passar por muita dificuldade. Né? Se a gente for analisar, né, o próprio treinamento da Vital mostra, né, que muita gente de sucesso, a maioria quebrou 3, 4, 5 vezes até conseguir a expertise, conseguir a experiência, e foi o que aconteceu comigo também, verdade. Né? Que quebrei, que aprendi, mas é só que é aquela coisa, a gente tem que tirar proveito de tudo isso, tem que conseguir entender o que pode fazer diferente. Eu fui te fazendo as perguntas, embora eu já conhecia a tua história, mas um ponto que eu não falei é que eu até ressaltei ali o quanto era sacrificante para ti, a gente via isso, me lembro até da nossa conversa, quando eu fui te fazer pela segunda vez a proposta. Tá? Mas eu nunca via tu reclamar. Tu tinha um fardo grande que tu trabalhava basicamente, gente, para quem tá nos assistindo, para honrar o nome dele, para pagar as contas. Tirava o necessário para sobreviver. Era isso. Era isso. A vida não tinha sabor. Não, nenhum ainda. Jantar fora, isso tudo era loucura, roupa boa, era... Nada. Mas ele era um cara positivo. Ele tinha todos os motivos para ficar ali. Ah, meu Deus, sabe o que eu fui fazer? Os caras me ferraram, desgraçados. E ele sempre tinha esse positivismo que é uma característica tua, assim, né? Sim. Então, eu penso que essa é uma das características mais desafiantes que um vendedor tem que buscar para ele. O Rodrigo também foi nosso gerente comercial e ele lembra das nossas reuniões aí. E a minha esposa, ela dizia algo que me chamava a atenção. Ela disse, motivar o vendedor 10 dias é fácil, o problema é o que tu faz os outros 20. E tu tinha essa motivação mesmo com um fardo muito grande. Qual é o segredo para isso, cara? Pois é, Rafa, assim... eu acho que é a vontade interna mesmo de ter uma vida boa, né? Eu tinha esse desejo, porque assim, se eu olhar para a história da minha família, a minha família toda, tanto os irmãos da minha mãe, a minha mãe, os irmãos do meu pai, ninguém é rico. Ninguém é bem sucedido, assim, ao ponto de, sabe? Tem uma vida boa, mas eu tenho alguns que são empreendedores, né? Vivem bem até e tal, mas nada muito fora da curva, né? Vamos dizer assim. E eu pensava, mas por que eu não posso, né, ter esse a mais, ser a mais? Será que tem que seguir na mesma linhagem a família? Tu entende? Então eu tinha isso, eu pensava nisso, tanto é que quando eu entrei na Prudential, tinha essa pergunta, e aí eu coloquei lá que eu seria o primeiro milionário da família. Eu ia quebrar essa... Porque a gente precisa hoje quebrar algumas... Me foge a palavra agora, mas... crenças, talvez. Né? Ou... Porque, nesse caso, era quase o ciclo familiar. Isso. Então, por quê? Porque eu quero que meus filhos também prosperem depois, né? Sigam isso, né? E não que a gente era miserável, não é isso, mas... Por que eu não posso ir todo ano pra praia, fazer 2, 3 viagens, volta e meia pro exterior, andar com um carro bom, ter uma casa boa, confortável, né? Hoje, a minha família, no geral, não tem isso, né? E eu tô começando a viver isso hoje, né? Por quê? Porque eu mentalizei isso e eu acredito que isso é possível. E se move daí. Claro. A sequência se move. Perfeito, né? E assim, e claro, né? O meu trabalho me proporciona, né? Chegar lá, porque tem trabalhos também que muitas vezes a pessoa tá num trabalho que ela tem um teto, que ela vai, vamos pegar um exemplo de vendas. Daqui a um pouco tem algum ramo que por mais que tu vai ser o vendedor top, tu vai ganhar 5, 10 mil por mês. Talvez. Não vai conseguir ganhar 50, 100 mil reais, 200, 500 mil por mês de comissão, como tem empresas que é possível ganhar. Nós conhecemos vendedores que ganham isso. Isso, perfeito. Então, você também, que é vendedor, que está me assistindo, você tem que analisar o seguinte, se você quer ganhar mais, primeiro você tem que fazer o teu máximo onde é que você está. Só que se na empresa onde você está, você já viu que você está no limite e não é possível isso, você vai ter que procurar uma outra opção de venda. Porque não tem milagre. Né? A matemática, ela vai te limitar. Ela vai te limitar. Né? Então, isso é uma coisa que eu fui galgando, e cada empresa que eu passei, eu tinha a oportunidade de ganhar mais. E sendo a mesma pessoa, usando o mesmo jeito de pegar o telefone, ligar atrás e convencer a pessoa a fazer algo que era bom para ela.
não que é algo bom pra mim, como as pessoas às vezes diziam, eu vou te ajudar fazendo isso. Não, não tá ajudando a mim. Tá ajudando a ti, é pra ti. Você tá comprando pra ti. Se acontecer alguma coisa, é você que vai usar, não eu. Não Né? compra pra me dar uma mão, não é não é esse o propósito, exatamente. E aí já revela o quanto tu acredita nos teus produtos, né? Isso exatamente, é um ponto assim, Rafa, né? Tu tava falando de alguns segredos, e isso é fundamental, né? Quando as pessoas veem um vendedor que tem amor, que ele sabe que os olhinhos têm os coraçãozinhos aparecendo, né? Tem vendedor que dá pra ver isso. Perfeito. Né? Eu tento mostrar isso pro meu cliente, né? Tento mesmo, né? A convencer ele que o que eu vendo, talvez ele não vá usar no momento. Pode ser que ele não precise usar, né? No sentido de em vida, mas a morte um dia vai vir. Né? Falando desse seguro, hoje eu vendo seguros que se a pessoa morrer, ela vai ter um plano para um valor, a família vai ter um valor para receber. Mas também tem coisas em vida. Então, assim, a gente negligenciar isso hoje como é que eu vou te dizer? Isso é... Maturidade. É imaturidade, exatamente. Não se pode mais, né? Do jeito que a gente está vendo aí hoje, pessoas cada vez mais jovens ficando doentes, né? O próprio Covid veio aí, pegou todo mundo de surpresa. Olha quantas famílias foram destruídas porque o pilar financeiro se foi e não tinha um planejamento. Então a gente vem com esse objetivo, com amor naquilo que faz, acreditando no produto. Então isso é um ponto muito importante. E assim, e criar conexão, Rafa. Eu não quero simplesmente passar na vida do meu cliente por passar. Eu quero criar uma amizade com ele. Eu quero ser próximo. Eu quero que ele veja assim, o Rodrigo virou quase um cara da família. Porque a gente se torna uma pessoa importante para essa pessoa pelo que a gente vende. Porque ela só vai nos ligar numa das piores horas da vida dela. Quando ela receber um diagnóstico de uma doença. Ou porque ela sofreu um acidente, ela acorda no hospital e ela vê que ela está sem movimentar as pernas. Ou porque ela ficou cega por uma invalidez. Né? São situações ruins, difíceis, não é bom de falar nisso. Mas hoje o meu trabalho é despertar as pessoas que isso pode acontecer e acontece todo dia. É só tu parar na frente do hospital lá e começar a olhar as ambulâncias chegar. Se você quiser ver que isso acontece. Em qualquer lugar. Né ou não é? É verdade. Né, Rafa? Então, por que eu digo isso? Porque às vezes a gente pensa que só vai acontecer com os outros. Só que para os outros, nós também somos os outros. Ponto. Né? Então... Alguém vai ser atingido, né? Todo mundo é o outro. Eu sempre digo, tá lá o bingo rodando as bolinhas dentro, pode ser que um dia, né, Deus olhe para baixo e diga, infelizmente chegou a tua vez, é a tua bolinha que vai cair aqui no bingo. Pode ser uma morte, pode ser uma doença, vai acontecer alguma coisa. Então, você estar preparado hoje faz a diferença para ti e para tua família. Porque se tu falece, tu te vai, quem sofre é quem fica. Né? Às vezes é um filho pequeno, tu não consegue completar uma educação, tu não consegue dar andamento nos sonhos que tu gostaria para esse filho ou para, né, com a esposa. E aí, para tudo hoje a gente sabe, né, Rafa, nós vivemos num mundo extremamente capitalista. Tu precisa de dinheiro. Precisa tocar e quando tu é o pilar financeiro, mais ainda, né? Então, se tu puder deixar pelo menos um conforto financeiro, já vai amenizar bastante, né? Não, e tu acredita tanto nisso que conhecidos nossos, né, que tu ofertou e acabaram não comprando, eu vi depois o teu sentimento de dor quando aconteceu e tu não pôde aparecer com uma boa notícia, né? Pelo menos aplacar a dor. Exatamente. A tua frustração me chamou a atenção. Porque não era a frustração da perda da venda. Não, nada a ver com isso. Era a frustração de não poder aparecer e dizer, perfeito. Temos isso, pelo menos para... porque depois que tu paga o primeiro benefício, tu dá realmente valor ao trabalho que tu faz. Ao nobre trabalho que você faz de levar conforto financeiro para uma família. Né? Seja na hora da perda, ou seja na hora ali da situação em vida, né? Uma doença. Então eu já paguei aí vários benefícios em vida, já paguei cânceres, a gente jovem, já paguei infartos, já paguei óbitos agora, recentemente paguei 2, um atrás do outro aí. Então assim, e gente, assim, ó, Rafa, o mais velho, 52 anos, 47 anos. Meu Deus. Entendeu? Então não é pessoa de 70 anos, 80, não. É pessoas jovens que tá acontecendo. Pessoas com filhos, com uma vida toda pela frente, com sonhos, com empresa, tudo se acaba ali, né? E aí se tu tem uma grana, tu consegue, né? Então esse é o nosso trabalho. Então por isso que eu levo com muito amor isso, porque eu confio demais, em primeiro lugar, na empresa. A Prudential hoje,
é a empresa que mais paga benefício no Brasil. Então, para você ter uma ideia, de todos os seguros, são 56, aproximadamente 56 seguradoras no Brasil. Tá? A Prudential é responsável no último ano de pagar 32% dos seguros em morte. Então, 32%. Os outros 68% ficou entre as outras 55 seguradoras para pagar. Então, tu vê a média. A nossa segunda colocada paga menos da metade do que nós pagamos. E em vida, né, o mais pago é depois de renda hospitalar, né, que isso não tem números para comprovar, mas é o doença grave, que isso a SUSEP, que é o órgão que nos fiscaliza, que é a Superintendência dos Seguros Privados, eles todo ano, isso está lá no site deles, né, você tem como baixar esse ranking e você vai ver doenças graves, né, que daí entra os cânceres, AVC, infarto, situações graves, né, a Prudential é nada mais, nada menos responsável do que pagar 70%. Caramba! 70% do mercado em 2022 foi a gente que pagou. Mas aí não é só pelo fato de vocês serem a maior, porque vocês têm quase 30% do mercado, né? Perfeito. É porque então, a gente... Pode, por favor, desculpa. Mas por que pagam mais, então? Porque as outras negam? Perfeito. Isso tem a ver também. Porque existe... Como a nossa seguradora é americana, ela tem um formato nas condições gerais do seguro, que é as regras ali, aonde depois que você é aprovado, ou seja, você tem que ter saúde, então, né, para contratar, ou estar, então, se eu tô tomando remédio para pressão, então não posso ter. Não, pode, claro. Se a tua saúde está controlada, não é uma situação grave que tu tem, por exemplo, acabei de vencer um câncer, não tem como contratar. Tu acabou de ter um problema grave. Concorda, Rafa? Infartei, tô com 3 pontos de safena. Nenhuma seguradora mais vai te aceitar. Porque agora o teu risco, ele realmente aumentou muito de vir a partir. Então, a gente sempre brinca, o momento de fazer o seguro é quando tu tá com saúde, antes que aconteça qualquer coisa. É que nem o seguro do carro. Tu vai fazer o seguro depois que roubaram? Depois que tá batido. Depois que tá batido, não tem mais como. Então, na vida, é a mesma coisa. Então, você tem que fazer o seguro ainda quando tá com saúde, para a seguradora te aprovar, te querer como cliente. Então, esse é o segredo para a Prudential estar 150 anos no mercado, praticamente. Né? Ela olha a saúde, ela quer saber da tua saúde até o momento que tu contratou para trás. Ela quer ver o teu histórico, para ver se tu tá bem. Depois, para frente, ela não olha mais. Esse é o nosso diferencial. A gente congela esse risco. A gente garante que se acontecer uma coisa contigo, tu vai receber. Então, esse é o nosso diferencial. Tu vê no mercado, volta e meia, o contrário. Mas isso aqui não tava, isso aqui não sei o quê. É que na verdade assim, Rafa, as outras seguradoras, principalmente no Brasil, elas têm uma cláusula, porque o seguro é renovado ano a ano, uma vez por ano. O nosso não tem isso. O nosso não tem mais renovação. Tá? No seguro tô falando de vida, tá? Em vida tem renovações, mas a saúde está congelada. Tá? Congelado, eu digo, não olha mais, né? Okay. Só que os seguros tradicionais, o seguro é renovado uma vez por ano, alguns 2 em 2 anos, mas geralmente a maioria, 90%, é uma vez por ano renova. E aí tem uma cláusula que diz o seguinte, que se a cada ano que passar na renovação, caso nesse período tenha acontecido algum fator de risco, você, cliente, é obrigado a informar a seguradora, para lá avaliar novamente se ela quer te contratar ou não, se ela quer te ter como cliente ou não. É que nem o seguro de carro, mais ou menos. Tu faz um ano, tem que renovar. Se tu bater o carro, né, claro. Eles vão saber. Então assim, se você ficou doente, porque a maioria dos seguros é morte e invalidez. Não cobre doença grave, hospital, cirurgias, quebra de ossos, que nem o nosso, que é bastante completo. Então assim, é morte e invalidez. Aí o cara tem uma doença, tem um câncer. E ele se passa por isso, né? Resolve a situação, passa e fica de novo bem. Ele não vai avisar a seguradora, por quê? Porque ele não sabe. Porque quem vendeu não faz a venda da mesma forma que a gente, consultiva, sob medida. Infelizmente, a maioria desses seguros é uma venda empurrada na frente da mesa do gerente do banco. Casada, né? Casada. Preciso do financiamento... Mais um presente, um prêmio. Isso, perfeito. Então, na hora que você contrata, você já não dá muito valor. Assim, eu visito muita gente, então eu entro nesse assunto, eu tenho que perguntar, olha, você tem algum seguro de vida hoje? É assustador, Rafael. Quem tem não sabe quanto paga, mas sabe que tem alguma coisa, mas não sabe quanto paga e não sabe o valor. Então, isso mostra o quê? Que isso não é relevante para essa pessoa. Porque senão ela saberia, não, eu pago tanto. Claro, em alguns casos a pessoa... entende como relevante, mas a maioria não entende. E isso me assusta.
Porque, poxa, às vezes eu vou visitar um cliente que tem 1, 2, 3 filhos, tudo pequeno, ele é o pilar da casa e ele não sabe nem o que ele tem de apólice. Agora, se você visitar um cliente comigo, e eu te dou certeza, e ele já for cliente da Prudential, eu tenho certeza que ele sabe o que ele tem, as coberturas e quanto ele paga. Porque a gente faz uma venda muito consultiva e consciente para o cliente. A gente realmente mostra para ele a importância hoje dele ser nosso cliente. E o fato do seguro ser resgatável, o mercado oferece isso também? Esses outros seguros que o cara está pagando lá? Não, na maioria não. 99% hoje é tudo a fundo perdido, que a gente chama, que são seguros alugados, que são temporários. É um seguro que você paga, um aluguel, porque ele não é teu. Eu comparo como um aluguel de uma casa, né? Tu tá morando lá, tu tem direito a morar, tu paga por mês o aluguel, mas ela não é tua. Se o dono disser, ó, tu te dou 6 meses, tu tem que sair, eu tô vendendo, que é o que acontece. Esse é o prazo do contrato. Isso, que é o que acontece que eu tava te explicando ali. Ou tu renova ou tu sai fora. Isso aí. E aí, nessa renovação que eu tava explicando antes, se o cliente teve uma doença grave, ele tem que comunicar, ele é obrigado a comunicar a seguradora. Ó, seguradora, no outro ano, na renovação, eu acabei de passar por um câncer, eu acabei de infartar. O que a seguradora vai fazer, na tua opinião? Vai dizer, meu amigo... Anular o risco. Obrigado pelo tempo que tu contribuiu. Foi bom enquanto durou, mas a gente não te quer como cliente mais. Tchau pra ti. Te ferra com a tua família. Isso não acontece na Prudential. A Prudential não olha mais ela, porque o foco da Prudential é o amor à família, é o propósito. Então a gente tá do lado do cliente, porque se ele não tiver mais ali, nós, Life Planner, vamos estar do lado dele, como se fosse o pai ali, para trazer o dinheiro e dizer, ó, tá aqui, ó, o teu pai deixou isso aqui pra ti. Tá aqui, tu vai poder estudar, tu vai conseguir concluir teus estudos. Então, Rafa, isso pra mim é muito nobre, porque eu tenho 2 pequenos, tu sabe o quanto eu sou amoroso, né? E quando antes de conhecer a Prudential, eu trabalhava aqui, e veio um Life Planner me visitar, um cara de 2 metros de altura, que eu agradeço muito até hoje, né? Volta e meia eu mando mensagem pra ele de, cara, obrigado que tu veio, me fez cliente, né? E me deu a oportunidade, porque realmente, assim, hoje eu posso mudar a vida das pessoas, né? Tô mudando muito a minha vida também, porque através da mudança na vida das pessoas, eu também tô podendo mudar a vida da minha família, né? Que já era boa, tá ficando ainda melhor, né? Então tem muitas pessoas aí no caminho que eu teria que agradecer, tu é uma delas, ele é uma delas, mas claro, voltando ao foco, né? Então eu conheci porque eu entendi a necessidade de me proteger. Eu era autônomo, né? Tu sabe, eu sempre trabalhei por comissão, sempre me desafiei a, não, eu vou trabalhar pelo meu esforço, se eu vender mais eu quero ganhar mais, se eu não vender eu também não mereço ganhar porque eu não vendi. Então é justo. E como eu era autônomo, imagina se eu fico 1 ano, 2 sem trabalhar por causa de uma doença, e aí tu pega um médico que tem essa situação, um advogado, tu pega os autônomos no geral, um arquiteto, um fisioterapeuta, um tatuador, um dentista. Essa pessoa tem que parar para pensar, e se ela não poder trabalhar? O que vai acontecer nesse 1, 2 anos que talvez ela tenha que fazer um tratamento? Ou se ela ficar inválida e nunca mais poder trabalhar, o que vai acontecer com a vida dela? Lascou-se. Exatamente. Então a gente vem com esse foco, esse planejamento. Hoje a gente chama até de gestão patrimonial, muitas vezes, porque tem gente que acaba tendo que vender tudo que tem e o que não tem para poder sobreviver, para tratar uma doença, para se resolver uma situação. Tu estava falando antes, né? Não quero que pegue só essa característica, né? Sim. No podcast, depois vou trazer para outro lado. Mas antes tu estava falando aí dessa mudança na lei aí sobre a taxação sobre herança. Como é que vai ser isso? O que está previsto? O que já é certo? Rafa, esse assunto é muito interessante. Obrigado aí por perguntar, porque muita gente não sabe, né? É um assunto hoje ainda que a gente visita muita gente, muitas pessoas não sabem como funciona. Então, tu me dá a oportunidade de falar sobre isso. Um pouco puxando para a questão mais de ausência, tá? Que é onde impacta muito que o nosso produto, então, entra que nem uma luva. Atualmente, hoje no Brasil, em média, tá, existe uma tabela para se fazer o inventário. Ou o que é o inventário? Quando uma pessoa falece e ela tem bens, ela deixa esse patrimônio, esses bens, para herdeiros. Ah, mas não tenho filho. Não, mas não importa. Se tu não tem herdeiros descendentes, tu vai ter herdeiros ascendentes. Em algum lugar, a lei diz que o teu patrimônio vai ter que chegar e ficar para alguém. Né? Então, se não for para os filhos e para a esposa, sou solteiro, não tenho ninguém, vai para os pais. Não tenho mais meus pais. Tem irmãos, também não tenho. Vai para os tios. Em alguém vai parar. Vai ter que parar em alguém. Não fica para o Estado? Não fica. Não, a não ser que não encontre ninguém de ninguém, mas isso é muito raro. Mas pode acontecer, aí vai ficar. Tá. Mas se encontrar,
essa pessoa vai receber uma grata notícia, talvez, ó, tem aqui um patrimônio para ti aqui que o teu tio-avô lá Só para virar teu é tanto. Só que o seguinte, tem aqui, vamos pegar um exemplo, tá? Tem 2 milhões aqui de patrimônio, só que tu precisa de 200 mil reais para acionar esse patrimônio e passar ele pro teu nome. Por que eu tô falando 200 mil em 2 milhões? Porque, em média, hoje, o imposto de transmissão, causa, morte, doação, que é o famoso ITCMD, é o imposto que tu tem que pagar na hora lá para fazer a transmissão do patrimônio do falecido para os herdeiros. Ou seja, se tu não tem a grana, não consegue transmitir, não consegue passar para os herdeiros. Não pode se desfazer do próprio patrimônio para pagar o imposto. Até pode, Rafa, mas é uma situação que vai entrar justiça, vai entrar pedido, vai levar tempo. Tem patrimônios hoje no Brasil que estão há mais de 20 anos trancados, para te ter uma ideia. Porque daí é coisa muito grande, tá? Tem, porque daí o cara tem que botar 20, 30, 40 milhões. Aconteceu agora na Coreia, a Samsung, a família Samsung, teve que recorrer a bancos, fazer empréstimos milionários, porque o cara da Samsung, que eu não lembro, né, o nome, é um coreano, ele faleceu e o valor do inventário é milionário para fazer. É milionário. Porque nos países do exterior é ainda mais alto o imposto, né? França 60%, Alemanha 50%. Quer dizer que pela primeira vez eu ouço alguém dizer que no Brasil esse imposto é mais barato que nos outros lugares. Esse ainda é. Ainda é, exato. Mas agora com essas mudanças esse imposto então vai aumentar, né? Então eu tava pegando o gancho. Ele tá em 6%? Quanto? Ele varia de 4 a 6, exatamente, conforme o valor, mas acima de 1 milhão e 300 aproximado é 6% parelho, não tem escapatória mais. Abaixo disso tem uma tabela ali que ele pode variar um pouco, tá? Mas enfim, vamos trabalhar em 6%, aí você vai ter custos... Que tem que ser pago, reforço, à vista? Sim, não tem como parcelar. Tem que pagar. Tu tem que pagar pro cartório na hora ali, ó, porque isso vai ser repassado, né? Então não tem como parcelar. Não, se fosse possível seria muito bom, né? Não tem como, né? Tu tem que realmente pagar tudo para daí tu ter direito ao patrimônio. Então esses 6% estão mortos. Há uma previsão de ir para quanto? Olha, tá se estudando 10, 12%, dobrar. Então, assim, cada estado tem a sua alíquota. Então, o Rio Grande do Sul ainda é um pouco menor. Por exemplo, hoje em São Paulo é 8%. Mas quer dizer, nós nem precisamos chegar no milionário, né? Vamos dizer, na classe média, que tem uma casa aí, muitas vezes, que vale 1 milhão. Perfeito. Aí tem um carro que vale mais 100. Aí tem um terreno. Uma casa na praia já dá 1,5 milhão. E aí, se for 10%, são 150 mil. Perfeito. É isso aí. Que o cara tem que ter. Exatamente. E hoje, aí a pessoa pensa, não, mas eu tenho dinheiro no banco. Qualquer coisa, se eu morrer, a família usa, pega meu dinheiro no banco. O dinheiro do banco fica trancado, vai inventar também. Não tem saída. Ah, mas eu tenho conta conjunta com a minha esposa. Se a conta tu é o titular, ela não pode pegar. Ela tem que ter uma conta dela, que ela tem o dinheiro lá dela, a liquidez dela, ela vai ter que ir lá pegar o dinheiro e fazer. Só que daí eu pergunto, Rafa, por que você vai lá pegar? Se você precisa de 150 mil. Tá. E tem lá, tu deixou debaixo do colchão, a família vai gastar 150. E se eu te trago o seguro por metade do preço? Pra te gastar só 75 e ainda poder pagar isso parcelado em no mínimo 10 anos. O que tu acha mais interessante? Com certeza. Aí não tem discussão. É essa a vantagem, só que mesmo assim as pessoas não fazem. Mas tu acha que é cultural do brasileiro? Muito, muito. Eu vinha falando antes da quebra de crenças da minha família, de algumas coisas. E essa é uma quebra de crença que eu já tenho certeza que eu quebrei lá em casa. Os meus filhos, a hora que fizer 14 anos, eu vou começar a pagar o seguro para eles. E é isso que o americano e o europeu fazem. Eles já dão, quando tem idade para fazer o seguro, a primeira coisa que eles fazem é ensinar os filhos a proteger tudo que eles têm. Porque o brasileiro ele faz ao contrário. Ele começa a ganhar dinheiro e quando ele começa a ganhar, ele primeiro quer investir. Só que ele tem que lembrar que ele só pode investir porque ele tem capacidade de gerar recurso. Ele é a máquina geral. Ele é a máquina de gerar dinheiro. E quando essa máquina pifa, tu vai ter que, tudo que tu juntou, tu vai ter que pegar de volta para tratar. Olha que incoerência. E pode ser que não seja ainda o suficiente. Se acontecer com uma pessoa jovem, como tem acontecido muito, ferrou. Que a maioria ainda, né, geralmente depois dos 40, 50, que começa a criar uma gordura, ter mais dinheiro, né, Rafa? Geralmente que a gente vê, né? Sim. Então, assim, com 25, 30 anos, 34, que eu paguei para dois rapazes de 34 anos, por coincidência, os dois com a mesma idade, cânceres, nada da vida formada ainda. Autônomos, os dois ainda trabalhando, e aconteceu e não tinha R$1 guardado. Nada. Entende? Então, o que o americano e o europeu entendem? Que primeiro vamos proteger essa máquina.
Tem ali um seguro. E aí depois o que sobrar começa a guardar ou a investir. Mas se acontecer alguma coisa, tu não vai tirar já do que tu guardou, do que tu investiu. Tu vai mexer, tu vai pegar do dinheiro do seguro. Porque tu paga muito pouco por um montante grande que tu tem, porque quanto mais novo é mais barato. Então o produto é muito inteligente. E, por exemplo, né? Se eu começo a pagar um seguro, hipoteticamente falando aqui, esse dinheiro, ele retorna para mim quantos por cento? Porque tem essa opção nos teus seguros, não tem? Tem essa opção também. Se você fizer um seguro somente para morte e invalidez, e você fizer ele todo resgatável, vai voltar 100% do valor. 100%? 100%, tendo menos de 45 anos. E ele pode voltar em vida, então? Sim, claro, em vida. A gente vai fazer uma provisão. Então pode funcionar como uma poupança. Isso, mas é melhor que uma poupança. Por quê? Porque ele rende IPCA mais 3% ao ano atuarial. Então, se tu for fazer a soma, no frigir dos ovos, ele paga um pouco mais que a poupança ainda. E por que é melhor? Porque tem um seguro embutido em cima. Porque se tu falecer, tem que pensar assim, ó, Rafa. Tu tá pagando R$1.000 por mês de seguro. Em um ano, tu pagou 12 mil. Perfeito? Aí ele vai atualizar IPCA mais 3% atuarial nessa reserva. Tá bom. Tá? Só que se tu fizer hoje um seguro de R$1.000, né, teria que fazer o cálculo, mas vamos supor que para R$1.000 tu vai ter um seguro lá de 300 mil. E tu pagou 12 mil e tu veio a falecer. Então, em vez de eu deixar 1.000 pila na poupança, eu faço um seguro 100% resgatável. Tá certo no raciocínio? Tá certo. Se no meio do caminho eu paguei 10 mil e dá alguma coisa, eu recebo 300 mil. Recebe o valor todo, a família recebe. Se tu falecer, a família recebe 300 mil. E se eu tiver invalidez? Invalidez total, tu recebe em vida os 300 mil. E aí, vê só a incoerência, tu teria pago 12 mil reais na poupança. E esse dinheiro para a família pegar ainda tem que fazer o inventário. Vai ter que entrar lá no cálculo do inventário. E o seguro, qual é a vantagem do seguro? O seguro não entra no inventário. Não entra. Porque o seguro não é considerado herança. Então ele não entra. Ele entra limpo na conta das pessoas que tu escolheu para deixar o dinheiro. Por exemplo, vou deixar tudo na conta da Ana. Faleci. 300 mil tá lá, a Ana precisou de 150, 200, sei lá quantos mil para fazer o inventário. Tá lá o dinheiro, ela vai usar. Eu percebo que o pensamento muito pessoal é assim, se morrer temos que pagar o enterro. Sim, né? Porque o seguro é para pagar o enterro e na verdade não, né? Não. O foco assim, ó, tem vários produtos. A gente tem inclusive o assistência funeral. Mas é um produto que tu contrata por 17 pila e tu tem assistência funeral dentro e fora do Brasil, com translado inclusive internacional. Que é caríssimo hoje trazer um corpo de fora do Brasil, né? Hoje mais de 100 mil reais. Né? Teve o caso do menino lá do Fusca, lá de Santa Catarina, do cachorro, não sei se tu lembra. Eu não lembro o nome do cara agora, mas ele era famoso. Ele até apareceu na Times Square com o cachorro e o Fusca. A placa de Florianópolis. Esse cara foi fazer uma aventura lá e morreu ele e o cachorro. Com o Fusca, lá. Se acidentou e morreu. A comunidade lá de Florianópolis, os conhecidos, fizeram uma vaquinha para poder trazer o corpo dele e do cachorro de volta pro Brasil. 120 mil reais. Entende? Eu sei do cara que foi viajar e levou a sogra junto e ela morreu lá em Jerusalém. Aí, né, para enterrar lá era 1.000, para trazer era 100 e poucos mil. Ele pagou, porque um já tinha ressuscitado lá. Vamos correr esse risco. Não, aí tu tem que dar um jeito de pagar, né? Essa foi boa. Diz, um já ressuscitou aí, então vamos pagar isso aí. Vamos enterrar lá onde ninguém voltou. Ter certeza que não vai voltar, né? Não é fácil. Aí a Prudente me ajuda, cara, não correr esse risco. Perfeito. Traga sua sogra de volta. Se for para lá. Perfeito, Rafa, é isso aí. Tá, mas por exemplo, uma questão que estava sendo debatida até pouco tempo atrás é, por exemplo, o lucro da empresa, o empresário, ele não paga imposto, né, quando ele tira como lucro. Funciona. Sim, é uma opção. Ele tem essa... A reserva, né, tu diz, né? Exato. Sim, o que ele pagou... Ele tira esse saque... Sim, ele pode sacar. Se ele sacar no momento que ele parou de pagar, ele ainda não gerou uma reserva, não gerou lucro. E se eu sacar o que eu paguei num seguro, né, for resgatar ele em vida, num plano aí de 10 anos, faz uma poupança para mim aqui, se der algo errado, eu tô indenizado. Perfeito. Eu vou pagar imposto sobre isso? Não, se tu sacar no 10º ano ali, não.
Tu Não? só pagaria depois se começar a ter ganho, porque tu vai parar de pagar no 10º ano, tu quitou a pólice, ela é tua, tá comprada pra vida toda. Se tu não resolveu sacar, ela segue ativa. E tu não paga mais. E aí no outro ano ela vai começar a formar a reserva, naquele valor todo que tu aportou. Depois de X anos, eu escolho se eu quero sacar ou não. A decisão é tua, a Prudential não faz nada. Se eu quiser, por exemplo, eu tenho 10 anos, tenho essa pólice que eu comprei, não aluguei. Isso, é tua. Seguro Vamos dizer vitalício. que vale, sei lá, 1 milhão. Uhum. Paguei 500 500 mil em 10 anos e comprei 1 milhão. Tá. Ok, hoje na tua idade Quero sacar, tu vai sacar os 500 mil corrigido, com IPCA mais 3%. Quero não deixar mais 5 anos. Esse ganho dos 5 anos, dos 10 para os 15, que deu 5 anos, sobre isso só tu paga imposto. Os 10 anos ali, que foi o montante maior, não nada. Entendeu? Enquanto em outros, a Previdência vai pagar sobre tudo. Dependendo do tempo que tu tirar, 27%. E aqui tu vai pagar só 15% sobre esse ganho. Então é muito vantagem. Se acontecer qualquer coisa contigo, trabalhista, problema, você que é empresário, ou até no trânsito, pode atropelar alguém hoje e ir pra justiça. Te incomodar, é ou não é? Uhum. E aí, né, tu sabe, da lei hoje, se tu tem dinheiro no banco, tem coisa no nome, dependendo do que é, vai ser penhorado. O dinheiro do seguro de vida não é penhorável. Ele não pode ser penhorado, porque é um seguro de vida que tá ali, não é uma aplicação financeira. É pro sustento da família. Então, se você sacar o dinheiro dali, termina o seguro. Até trabalhista blinda. Blinda tudo, ninguém pode tirar esse dinheiro dali. Porque trabalhista é uma das coisas mais difíceis de blindar, né? Perfeito. Não, perfeito. E aí, então, assim, ó, isso é uma segurança hoje para quem faz. É seguro mesmo. Com né, a brincadeira, né, a redundância, porque não tem, é um seguro que tá garantindo. E melhor, né, Rafa? Tu tá com o teu dinheiro na maior seguradora do Brasil, uma das maiores seguradoras do mundo, lastreado pelo Banco Central. A Prudential hoje tem sede no Brasil, tem CNPJ, ela é brasileira, mas ela é uma franquia subsidiada pela Prudential Financial, que é americana, mas ela tem uma administração própria no Brasil. O teu dinheiro, diferente de um banco que ele pega o teu dinheiro e empresta, que se hoje o banco quebrar, ele não tem para devolver para todos os clientes, porque o dinheiro está todo na rua, a seguradora não pode fazer isso. Ela tem que ter liquidez, ela tem que ter caixa, que se der uma catástrofe, todo mundo morrer, ela tem que pagar e indenizar todas as famílias. Então é garantido que o dia que tu pedir o teu dinheiro, ele vai estar lá, em questão de dias, tu vai acionar. E isso é uma coisa importante, né, Rafa? Agora falando do meu trabalho. O meu trabalho é estar do lado do cliente o tempo inteiro. Então a gente é o elo de ligação do cliente com a seguradora. O cliente não vai jamais precisar ligar para um 0800. Isso faz muita diferença. Acontecer, porque vai usar o Life Planner no pior momento. E todo mundo tem pavor do 0800. Todo mundo, e é um problema mesmo, né? Hoje a gente liga aí, é meia hora no telefone, do outro lado tu não sabe quem tá. Quando vão te atender, cai a ligação. Exato, tu tá com um pouco no momento emocional. Simultaneamente, quando começa a te atender... Pif, exatamente. Então, né? Então, assim... vamos imaginar o seguinte cenário: você tem um seguro, a pessoa tem um seguro top, família, filhos pequenos, falece. A sua esposa vai ficar como nesse momento? Vai ficar emocionalmente muito fragilizada. E ela precisa resolver. Eu só acho interessante, você está sempre matando os maridos, né? Vou matar os maridos para as mulheres não ficar bravas comigo, né? Não, se teu marido morrer, o marido morreu. Não, tu sabe, Rafa, que... Eu tô dando o exemplo do marido porque eu pego muito o gancho meu, né? Que como eu sou o pilar da casa, eu tô falando também, dando exemplo, pegando um pouco de mim, porque realmente hoje ainda a maioria dos clientes é homem ainda, né? Ainda tem renda um pouco maior, coisa toda, né? Mas você sabe que os homens normalmente morrem antes. Perfeito, né? E os homens ainda pela... Tem até o porquê disso. Tem um estudo, exato. E a gente explica isso lá no Lorap, né? Fazer. Perfeito. Aí você vai entender, né? Por que os homens morrem. Faça Lorap e viva mais que a sua esposa. Foi slogan. Dá uma volta. Tu sabe como é que foi inventado o seguro, não? Rafa, não... Sim, na verdade, assim, ó. Vou pegar o exemplo da Prudential. Como é que a Prudential surgiu, tá? A Prudential surgiu, ela foi fundada por John Dryden, que era um senador americano. E ele era um cara muito nobre na época. E ele começou a perceber que pessoas trabalhadoras simples faleciam e não tinham um enterro digno. Não tinham condições, eram jogadas em valas lá nos Estados Unidos, lá em 1875.
que tem implantado na sua cultura, né, desde você cuida de si, né? Exatamente. Não tem um estado... Era muito, cada um por si e deu, né? Então ele enxergou aquilo e disse, pá, mas poxa vida, uma pessoa trabalhadora da sociedade, honesta, não tem nenhum enterro digno, a família ali não tem condições, porque antigamente, lá em 1875, era o homem que trabalhava. Uhum. Né? E aí o que ele criou na cabeça dele? Eu vou começar a passar de casa em casa e pegar 1 centavo de dólar, cobrar de cada família, e se acontecer um falecimento, essa família vai ter pro marido a assistência funeral. Vai ter direito a um caixão, a um enterro digno, alguma condição favorável. Não vai ser enterrado que nem um indigente numa vala. Foi basicamente assim, resumindo para ti. Uhum. E aí deu o princípio a esse mutualismo, o princípio do mutualismo. Foi aí que começou. Aonde várias pessoas contribuem com um pouquinho, e se acontecer uma coisa com alguém desse grupo, se pega esse montante e beneficia aquela pessoa. Então foi assim que a Prudential começou, com um plano de assistência funeral que custava 1 centavo de dólar. Deixa eu ver. Eu li, eu não sei se era referente, eu acho que tanto seguro quanto o sistema de previdência. Quem inventou foi a igreja, talvez a luterana, anglicana, que teve essa divisão ali depois de Martinho Lutero, mas era pastores, que a igreja católica não tem esse problema, né? O padre morre, ele não deixa ninguém, né? Sim, sim, verdade. Inclusive... E eram 2 pastores que deles começaram a ver que os amigos pastores morriam e as viúvas ficavam desassistidas. Totalmente, elas não têm uma sucessão. Né? Ela não vai... renda, vai viver o quê? Isso aí. E aí o pastor, eles aí criaram esse sistema, né? O cara era um bom de matemática, diz, não, se cada um der tanto, perfeito, quando um de nós morrer... Fica para assistir a sua família. Eu achei muito interessante, assim, mais o início. Perfeito. Tu sabe que uma gama de clientes nossa hoje bastante grande é os pastores. Justamente, né? Eu atendo várias igrejas hoje, tenho atendido, com um foco em realmente levar essa segurança, porque realmente eles não têm nenhum planejamento. Né? A maioria das pessoas não tem. Mas né, nesse ramo específico, realmente é uma preocupação deles, que eles andaram tendo nos grupos pastores que faleceram, e se ficou problemas, dívidas, a esposa ficou com, além de ter que criar e sustentar os filhos, ainda situações sem renda nenhuma, tem que começar do zero. Então, nessa hora, né, o produto vem para resolver, pelo menos amenizar um pouco, né? Então, é isso. E empresarialmente, o empresário pode fazer seguro para os seus funcionários? Ótima pergunta, claro que sim, e deve fazer, né? E eu provo por quê. Rafa, hoje assim, você tem uma empresa, você tem funcionários. Se acontecer de um funcionário teu hoje falecer no horário de trabalho, por morte acidental, obviamente, né, não natural, ou ter uma invalidez em decorrência do trabalho, infelizmente, em 99% dos casos, a família vai vir cobrando uma indenização alta do empresário. Tá. E aí que tá o problema, né? Dependendo o ramo do negócio, quebra a empresa. E quebra mesmo, né? Porque não é indenização de 30, 40 mil, é R$500 mil pra cima, né? E se tu ainda tá no negócio, vamos pegar uma construtora. O cara tá com uma construtora, era pedreiro, abriu a construtorinha dele, tá começando, tá com 3, 4 caras, inventa de dar um pepino, cair um andaime, matar um ou deixar o outro inválido. Ele vai arcar com uma despesa alta. Então hoje é possível você fazer um seguro dos seus funcionários com valores maiores, principalmente para morte acidental e invalidez. Lembrando, tá, Rafa? Assim, não que o seguro vai substituir a indenização ou vai servir para pagar a indenização. Na lei isso não pode. Mas a tendência é que se você tem um seguro e a família vai lá e receba R$500 mil, tu concorda que a chance dessa família vir e botar um processo na empresa, ele cai muito? Mas ela continua podendo. Mas continua podendo, exatamente. Então, o que eu quero dizer... Mesmo o empresário comprovando que é ele que pagou. Sim. Então, o que eu quero dizer é que eu não estou dizendo que uma coisa substitui a outra, né? Então, mas eu quero dizer que é um benefício... Para a pessoa de bom caráter, ela entende. Não, a empresa se preocupou com isso. E até na hora também, Rafa, do juiz estar lá, tu vai ter como levar tua apólice e mostrar, olha aqui, ó, eu tinha um seguro. Até em termos, talvez, de negociação, talvez, isso ajudaria a reduzir um pouco
o teu custo. Como eu repito, não substitui, não tem garantia nenhuma, mas é uma arma que tu tem a teu favor para te usar e quem sabe com um escudo, vamos dizer assim, não é uma arma, é um escudo. Não existe um seguro para essa reclamatória. Com esse foco definido. Não tem, infelizmente não tem. Deveria ter, né? Mas na lei ainda... produto, né? A lei poderia entender isso e dizer, poxa, aconteceu ali, é um acidente. É uma coisa que ninguém previu. O empresário não tem esse poder na mão de dizer pro cara usar IPI, né? Se realmente se cuidar, ou tá na estrada ali, um vendedor falece num acidente de trânsito, talvez um representante da empresa, né? Tem o que fazer, mas tinha um seguro, se acontecer, o seguro vai cobrir e não vai descapitalizar a empresa, né? Mas, enfim, então é uma forma hoje de proteger, mas também tem muito produto em vida. Despesa médica hospitalária odontológica por acidente, né? Hoje mesmo, eu estava numa empresa, hoje de manhã, cheguei lá para revisar a pólice com a dona, que ela tem um individual comigo, né? Até aumentou a pólice dela agora. E ela disse, Rodrigo, não, tem uma coisa muito boa para te contar. Eu disse, né? Ontem um funcionário meu quebrou o dedo. Daí eu disse, não, tudo bem, vamos lá. Disse, eu ia te chamar, mas como tu estava vindo aqui hoje, como é que fizemos? Eu disse, não, vamos lá. Já entrei em contato com a minha esposa, ela já mandou os formulários. Ela tem o seguro dos funcionários todos lá da fábrica dela. A gente já encaminhou, ela já me passou os dados, a Prudential já me deu o retorno, em 8 dias, no máximo, o dinheiro vai estar na conta. Ela tinha contratado para essa cobertura R$5.000, vai ser feito por ressarcimento esse valor. Ela vai gastar R$6.200 com a cirurgia do funcionário. Então, quer dizer, vai cobrir quase todo o valor. Olha que legal. Né? Então, é isso, sabe? É proteger o caixa da empresa também, em vida, né? Rodrigo, vamos voltar, tu como um hábil vendedor, né, conseguiu vender bastante a Prudential aí, explicou todos os benefícios, claro que tem mais, né, mas voltando, né, para esse ponto que chamou atenção aí, né, tu foi notícia na região aí, como é que tu apareceu na Times Square? Como é que se deu isso? Pois é, Rafa. É no telão lá. Isso. A Prudential tem em Nova York, na Times Square, a sua marca exposta no telão principal lá, né? Tem a Coca-Cola, tem a Samsung, né? E tem lá no topo tem a marca da Prudential. Provavelmente o telão mais caro do mundo. Eu ia falar isso. Outdoor. Isso. Isso aí. É um telão. Ele é o mais caro do mundo hoje. Estima-se que se paga de aluguel por mês 2,5 milhões de dólares para ter a marca exposta lá, né? Simplesmente em torno 2 milhões? 2 milhões, em torno de 12 milhões aí de reais por mês para a marca estar lá aparecendo na Times Square. Quanto tempo será que dá de aparição esses 2 milhões? Tô querendo calcular quanto valeu o teu rostinho lá aparecendo. Que eu tenho horror de foto contigo aí, né? Já começa a comercializar. Fazer negócios, né? Tá bom. Então, assim, Rafa, a Times Square hoje, em média, passa 300 mil pessoas por dia. Então, muitas empresas que estão lá têm prejuízo em expor a marca lá. Só que é o fator de posicionamento de marca, né? Que aí entra no pessoal mais do digital, da parte de marketing, né? Que falam muito disso, né? E imagina a gente fazendo... Assim, ó, as pessoas vão para lá com o telefone na mão. Né? Eu fui prova disso, né? Porque a gente se encanta com aquilo lá. São os telões, né? Eu sabia fiquei sabendo do filme da Barbie lá, né? Que agora tá sendo... polêmico aí. Né? Exato. Então, telões gigantes lá com o comercial. E já vou dar aqui um speech. Tá vindo o filme da Tartarugas Ninja aí também, porque o que tinha de propaganda lá das Tartarugas Ninjas, então, também deve estar vindo, porque passa pela Times e vai vindo, né? Sim. Então, assim, as pessoas fazendo foto de tudo que é ângulo, então vai pegando as marcas e isso vai gravando, vai posicionando para as pessoas, né? E a Prudential tem lá vitaliciamente esse telão, vai ficar o resto da vida lá a marca dela exposta, para ver o tamanho da empresa, a estrutura, né? Porque só se coloca as marcas lá nesse totem, empresas que são muito bem vistas no mercado. Então também é feito todo um trabalho, não é qualquer... se a marca representa uma coisa, vamos dizer assim, uma imagem meio negativa para o mercado, não tem... É feita uma avaliação. Deixa eu dar um recado para a gringa que está nos assistindo, 2 milhões, 12 milhões em reais. Vamos anunciar 2 meses lá, Vital? Vai dar um retorno. Só para posicionar bem. Isso aí. 2 meses eu acho que vai. Então, passa o Rafa lá com os seus treinamentos online e tudo e vai pro mundo. Pronto. Tá, e aí, tudo bem, a Prudential tá lá. Tá lá. Então, o que ela faz? Ela faz várias campanhas, né? É uma empresa que
além de proporcionar ao vendedor o seu ganho normal, né? A sua comissão, ela faz muitos reconhecimentos. Então, ela tem uma competição interna, né? Obviamente, entre os corretores franqueados. E são 2 campeonatos à parte. O primeiro se chama PTC, que é um campeonato entre só os brasileiros, que as melhores franquias do Brasil vão para um evento num outro país. Esse ano foi na Austrália, né? Então, tive a oportunidade de ir a Sydney, conhecer Sydney. Ficar lá, canguru. Vi canguru, vi koala. Foi muito, muito bacana, né? Pude viajar no maior Boeing do mundo, no maior avião do mundo, da Emirates, e ainda levar meu filho junto. Né? O Gabi foi junto. O Gabi foi junto, né? Uma experiência. E é interessante, Rafa, que a professora dele falou de inglês e dizia: olha, pai, antes do Gabriel ir para essa viagem, ele nem dava bola pro inglês. Não dispersa, aquela coisa, né? 8 anos. Tu tem que ver como ele tá hoje depois que ele voltou dessa viagem. Ele é outra criança. Ele tá dando aula aqui ele passou os colegas que eram mais interessados, hoje ele é o mais interessado. Porque ele foi lá pra fora e ele viu a nossa dificuldade, né? Eu não falo inglês, tenho dificuldade, né? E então, né, desde cedo a gente ensinar os filhos, o inglês é uma coisa muito importante. Pra te viajar, eu me senti um analfabeto lá. Porque, vai por aí. Então, assim, what's your name? Uma coisinha ou outra a gente vai, né? Então, assim, barbaridade. Foi muito interessante para a experiência para ele, né? Então, tu imagina no futuro ele poder fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, algo top, né? Então, essa primeira campanha é uma, né? Que é só entre os brasileiros, e a outra campanha que se chama PIIC, né? Essa é uma campanha que a Prudential faz, daí ela é lá da americana, ela pega os melhores corretores franqueados de cada país, só que daí são menos, são os 48 melhores, mais bem posicionados, né? E eu consegui ficar em 26º no Brasil inteiro. Opa! Com 1.500, 1.600 hoje franqueados, né? Então, consegui fazer um trabalho muito fora da curva, né? E até aproveito a oportunidade para agradecer muito, né? Se tu me permite, Rafa. Em primeiro lugar, né? A minha esposa, né? Tenho que agradecer. Ela é hoje o meu braço direito. Tu sabe bem como é ter um braço direito, né? Ou até mais que isso, né? O braço direito, o esquerdo e as 2 pernas, que nem, né? É verdade. Então, assim, ela não foi só parceira lá no meu início, onde eu não tinha dinheiro para nada, né? Ela foi parceira toda essa caminhada e ela fez do meu sonho o sonho dela, né? Ela comprou o meu sonho. Saiu muito nobre. Ela era muito bem remunerada, estava muito bem, num cargo muito bom na empresa dela, né? E eu vendi para ela esse sonho de nós termos o nosso negócio e ela ser minha sócia, né? Vai ser minha sócia. Eu sou o corretor ali, mas o negócio é para nós. E ela aceitou o desafio e hoje, nossa, eu não sei nem olhar o sistema mais se tem alguém devendo ou se tem alguma coisa ali que tem que botar tudo em dia. É tudo com ela. Então, realmente ela abraçou e isso me deu oportunidade, porque a gente não pode pensar hoje que um Life Planner é só um vendedor. Eu sou um vendedor. Não, eu sou um empresário hoje. Claro que o meu foco maior é a venda, mas eu tenho que hoje pensar no meu negócio. Eu tenho que administrar ele, eu tenho hoje 2 vendedores comigo, então eu tenho que gerenciar os meninos, eu tenho que acompanhar, então eu tenho que fazer um trabalho também de liderança, né? Separar esse casamento do negócio, que não é fácil, tu sabe muito bem, que é difícil trabalhar com a esposa. É praticamente agora... Fica aí o convite, tá? Nós vamos fazer aí alguns quadros de casal empreendedor. Thaís está convidada a vir com o Rodrigo aí. Vamos vir, com certeza. Isso é muito legal. Isso é muito interessante, Rafa. Eu tenho focado muito em atender casais agora, fazer seguros para casais, que é a venda cruzada. Porque tem que pensar assim, vamos pegar o meu exemplo, né? Eu sou a venda hoje, né? Eu sou o que puxa o negócio para a corretora. Mas, então, se eu parar hoje, obviamente, pelo grau do negócio, eu sou mais importante financeiramente porque eu sou o que puxa o negócio. Mas se acontecer alguma coisa com ela hoje, se ela ficar doente ou ficar inválida, é eu que vou arcar. Vai sair do mesmo bolso, a gente é casado. Então, às vezes, eu vou visitar algumas pessoas e dizem, não, vamos fazer pra mim e a minha esposa deixa. Eu digo, mas se acontecer uma coisa com a tua esposa, quem é que vai pagar a conta? Né? Igual. É você igual, vai sair do mesmo orçamento familiar. Então hoje é inteligente você fazer uma blindagem cruzada, proteger os dois, porque ninguém tá livre de ter o problema, né? Mas então voltando, Rafa. Agradecimento para Thaís. Eu acho que o ponto principal que tava desde o início, tu carregando aquela conta enorme, pagando todo mês, sacrificando ela firme, né? Firme. Aguentou tudo, né? Assim, realmente
Nós tínhamos amizades na época que tinham carro, saíam, né? A gente via e a gente... E via os outros indo pra frente. É, muita coisa acontecendo e a gente segurou ali e eu só dizia pra ela, calma que vai melhorar, calma que a gente tá... E ela confiou, acreditou, e isso que foi, né, e tem que ter a base de tudo é a confiança, né? Então, desde cedo sempre vendendo esse sonho e ela acreditando, e hoje a gente tá colhendo esses frutos, graças a Deus. Então ela é a número 1 que eu tenho que agradecer, assim. Os meus pais, né, pela criação, eles sempre se sacrificaram muito pra me dar uma escola particular. Então, né, não que escola pública, municipal não é bom, não é isso que eu quero dizer, mas eles acreditavam muito na educação, no estudo, e eu tive sempre boas escolas, bons professores, e isso também, né, ajudou. Então, né, eu sei o sacrifício que eles passaram com 3 filhos, né, não é só eu, né, então hoje eu dou muito valor. Depois que eu tive meu filho, eu aprendi a dar valor ainda mais para os meus pais, né, então eu agradeço demais eles também. E os meus clientes, né, eu só tô onde eu tô, porque teve pessoas que acreditaram, né? Acreditaram muito e muitas saíram daqui. Foram pessoas que eu conquistei aqui, né? Que eu levei a tua expertise, né? O teu desenvolvimento para essas pessoas e eu tenho certeza, Rafa. Isso eu falo para todo mundo já há muito tempo. Se elas compram de mim é porque eu trouxe elas para cá e tu mudou a vida delas. E foi bom. E é verdade, a gente, né? Porque se não tivesse sido bom, eles diziam, não, o Rodrigo não vendeu aquele negócio lá, não mudou. Não, eu era muito bem recebido pelos alunos da Vital, pelos meus clientes. E isso fez assim, ó, eu logo já me alavancar no negócio, sabe? E muita gente me vê hoje e me indica pessoas porque gosta de mim, porque sabem que eu tô indo lá levar uma coisa boa para elas. Tu vende o que tu sabe que é bom. Exatamente. Tá? Então, assim, muito obrigado a todos os clientes de coração. Como eu disse desde o início, podem contar sempre comigo. E o meu trabalho é esse, é estar do lado de vocês e da família de vocês quando vocês mais precisarem. Essa é a ideia. Tá, Rafa? Então é isso. Rodrigo, te agradecer. Sabe que eu não sou muito ligado, assim, nas redes sociais, né? Até porque eu, às vezes, passo o dia inteiro atendendo gente. Volta e meia eu dou uma olhada, mas... Pra mim foi uma surpresa, assim, começar a dizer, pá, tu viu que o Drico saiu lá na Times Square e um vinha daqui, outro lá, ele fez um agradecimento pra ti na rádio, fez um agradecimento pra ti pra Ana no jornal. E, cara, obrigado por ter lembrado, poderia simplesmente não ter mencionado, né? Simplesmente ter passado, assim, e isso mostra um pouco do ser humano que tu é. Esse ser humano, assim, que tem uma gratidão e reconhecimento por as pessoas que contribuíram contigo, eu não sei o quanto, entende? Mas tu sempre faz questão de honrar as pessoas que de alguma maneira ou outra passaram na tua vida. Em termos de negócio, de equipe, para mim foi uma dor e uma alegria, né? O dia que tu foi sair daqui. Alegria por ti, porque a gente tinha um carinho e tem, né? Queria o melhor para ti. Uma dor, né? De te perder. Então era 2 emoções no mesmo momento. Sim. Né? Como um filho que sai de casa, né? Tu tá feliz que ele tá indo pro mundo, tá indo correr atrás dos sonhos dele. Mas tá com uma dor porque perde um pouco a convivência. Sim. E isso também foi tu que conquistou. Né? Poder sair daqui, a gente tá torcendo por ti com saudade. Saudade é um amor que fica e só deixa saudade as pessoas que valem a pena. Verdade. Obrigado, Rafa. Eu tava falando desses agradecimentos, né? E eu ia deixar pro meu encerramento falar um pouco, né? Desses nossos 7 anos, né? E eu comecei na Prudential e quando eu tomei a decisão de ir pra Prudential, pensa numa dor que eu fiquei. Também, de ter que comunicar a ti, e eu acho que principalmente a Ana, que eu sabia que ela ia sentir a minha falta, porque a gente se apegou demais depois, né? E para de chorar, senão eu vou chorar também. E assim, eu tenho certeza que hoje muito do meu sucesso é porque eu boto em prática o que tu falou dentro dessa sala de aula. Tenho certeza. Hoje, muito é se conectar com as pessoas. A gente tem que parar de pensar só na gente, no nosso umbigo. E olhar o outro lado e ver de que forma o que tu tem
realmente vai ser útil. Pode ser que eu tô aqui te oferecendo água e tu não quer água, tu quer tomar um suco. E eu tô aqui insistindo, eu tenho que conseguir entender isso, e dizer, não, peraí, eu vou arrumar um suco pra ti. E levar o que tu quer, não o que eu acho. Então essa questão eu tenho me desenvolvi muito aqui, em me conectar mais, e não, porque assim, a venda, o vendedor, parece que a gente entende, ele só tem interesse, ele se aproxima de mim só por interesse, né? E normal, a gente tem essa impressão, mas quando tu consegue quebrar essa barreira e as pessoas conseguem ver que tu tá realmente levando algo pra fazer bem pra elas, que não é só pra ti, que não é só interesse em vender, em ganhar dinheiro, que é o, né? Não, e sim levar algo nobre, né? Ou seja o que for, o treinamento, vender um carro, porque tu viu que essa pessoa quer muito realizar esse sonho, não importa o que é ali que tu entra no coração das pessoas e muda tudo, e aí a venda acontece, né? Rodrigo, como é que o pessoal te acha aí? Tem o teu Instagram, quer dar o telefone, que tu quer falar aí pro pessoal que tá nos assistindo e ficou curioso? Certo. Não, tem várias formas. Então, a principal, acho que hoje é o WhatsApp, né? A ligação, telefone. Então, o meu contato é 519-9974-1524. Vou repetir. 519-9974-1524. Tá bom, vai botar na edição. Esse é verdade. Esse é um caminho. O outro eu tenho um Instagram hoje, né? Eu profissionalizei muito meu Instagram, falo várias coisas de seguro ali, dou informações, né, para as pessoas estarem mais por dentro desse mundo, né? Então é Rodrigo B da Silva, meu Instagram, ou o meu Facebook também, Rodrigo Bandeira da Silva, mas eu uso mais o Instagram hoje para me comunicar com o meu público, né? Com as pessoas em si que me seguem, né? Eu tenho hoje um número legal já de seguidores e, enfim, fazendo matérias aí, às vezes brincadeiras, porque para tentar levar de alguma forma, tentar impactar e mostrar para as pessoas a importância de fazer um seguro. Não é porque eu vendo, é o que o produto representa, né? Então, quiser fazer comigo, não faça, mas faça algo pela tua família, faça por ti, porque você vai lembrar de mim o dia que acontecer alguma coisa. E tomara que todo mundo aí não precise usar, mas se precisar, vai fazer a diferença, tá, Rafa? Então, obrigado, tá? Obrigado, foi uma honra, né, ter recebido o teu convite para estar aqui. Isso. Né? Eu que fui lapidado aqui por ti e saí da Vital, assim, né, cheio de sonhos, de ideias, de planejamento, indo pro meu negócio, para fazer ele dar certo, depois de ter errado, voltei, né, vim aqui, me lapidei, tu foi grande responsável, tu e a Ana, então eu agradeço demais, e hoje muito do meu sucesso de Times Square, que, né, tu sabe como eu sou, né, isso para mim não faz a diferença, o que importa é a minha família tá bem, em primeiro lugar, e hoje eu poder levar, né, alegria pra família dos outros, assim, faz toda a diferença. Ô, irmão, obrigado!